Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Isabelle Mota. Eu sou diretora de projetos aqui do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ e sou gestora técnica do OSNA desde a criação do sistema lá em 2019. Alguns de vocês já devem me conhecer, já participaram de outros webinários, outros cursos, né? Quem não me conhece, eu estou sempre aqui nas partes do OSNA. Esse ano é o último lançamento que eu vou participar, porque eu vou sair de licença, eu vou ter minha filha daqui a pouquinho, mês que vem, então eu estou muito feliz de conseguir lançar mais um módulo da CNA antes eu sair de licença, né? Então, como vocês já, não sei se vocês todos se recordam, né, mas acho que muitos de vocês já participaram, a gente está num trabalho de atualização da CNA, a doutora Rebeca vai falar um pouquinho mais sobre isso, e esse trabalho está sendo feito em parceria com o PNUD, então eu quero agradecer muito ao ministro Barroso por ter autorizado que a gente entrasse no programa Justiça 4.0. A SNA se tornou um dos programas prioritários na gestão do ministro Barroso, e a partir de agora a gente tem uma equipe própria. Eu tenho certeza que o sistema ele vai melhorar bastante para todos os usuários. Algumas informações protocolares, né? Como o evento tinha a possibilidade de fazer a inscrição, a gente também vai emitir o certificado. Para emitir o certificado, vocês precisam entrar no link de emissão de certificado. O bate-papo eu desativei agora momentaneamente, porque tinha bastante gente mandando dado. Eu vou reabrir, eu vou pedir para a Bruna reabrir o bate-papo e ela mandar esse link para vocês no final, tá? Então, no final, eu vou fazer o seguinte, eu vou reabrir o link do bate-papo, ela vai mandar um linkzinho que vocês têm que colocar o CPF de vocês para poder garantir o certificado dessas horas que a gente está participando. Quem está fazendo pelo YouTube, também eu vou ver se a gente cola lá o link para poder vocês conseguirem um certificado das 2 horas aqui que sai aqui pelo CNJ. Tá? Então, primeira questão, não adianta só fazer a inscrição, tá, gente? Tem que entrar nesse linkzinho que a Bruna vai colocar aí para vocês. A segunda questão que eu queria aproveitar, enquanto a doutora Rebeca não entra, é falar com todos que a gente atualizou ontem e hoje o resultado parcial do artigo específico do SNA no Prêmio CNJ de Qualidade. Então, são 3 incisos, né? Um que fala sobre reavaliação de acolhimento, o segundo que vai falar sobre os prazos, tanto de adoção quanto de acolhimento, tanto de adoção quanto de destituição do poder familiar, e o terceiro sobre o CPF das crianças acolhidas. Todos os dados são atualizados, e aí houveram alguns questionamentos de alguns gestores falando que não está batendo 100%. Nós tomamos o cuidado aqui, na hora de fazer os dados do CNJ, de tirar qualquer duplicidade. Então, por exemplo, se tivesse uma criança com guia em duplicidade, se tivesse uma criança com uma guia, enfim, que tivesse uma guia de acolhimento e em guarda, a gente fez questão de tirar. Então, vocês vão ver que os números do CNJ vão estar batendo com os dados de vocês no SNA ou vão estar a menos. Se tiver a menos, não é um problema, é sinal de que alguma das crianças, alguma situação, a gente desconsiderou para fim de prêmio, tá? O problema maior seria se tivesse a mais, porque a gente estaria considerando uma criança que vocês não conseguem ver. Então, se tiver a menos, não tem, já sabem o que é isso, é a correção de algum errinho que está aparecendo e a gente corrigiu na hora de apurar os dados do prêmio, tá bom? Lembrando que é uma apuração parcial, então a gente, provavelmente o resultado de vocês vai melhorar. Nossa ideia é que no mês que vem a gente também atualize os dados do prêmio, uma outra rodada antes de sair o resultado oficial, que sai depois em agosto. Bom, deixa eu ver. Então, depois desses informes, eu acho que a Bruna conseguiu abrir o nosso bate-papo aqui. Deve ter colocado o link para vocês, tá, gente? O registro de frequência. Não esqueçam de registrar a frequência de vocês para poder garantir. Sobre perguntas, imagino que vocês vão ter várias perguntas. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês não irem colocando no chat, porque se vocês forem colocando no chat, vai se perder no meio de perguntas e pessoas dando boa tarde, e eu não vou conseguir ver no final. Então, minha ideia é que na última meia hora eu deixo para a gente perguntar, e aí a gente vai ter 2 opções, tá? Ou vocês colocam no chat, ou vocês levantam a mão. Eu não sei se levantar a mão vai funcionar aqui para a gente, porque a gente está com muita gente na nossa sala. A gente tem
mais de 900 pessoas participando, o que é ótimo, maravilhoso, acho muito bom, tá todo mundo interessado. Mas se eu abrir o microfone, vocês viram o que estava acontecendo, né? Tava um monte de gente abrindo o microfone junto. Então, eu vou tentar fazer por mão levantada. Se eu não conseguir, gente, se muita gente ficar abrindo o microfone junto com quem está querendo fazer pergunta, vai ficar só no chat, tá? Mas eu peço para vocês fazerem as perguntas na meia hora final, porque se vocês começarem a fazer a pergunta agora, vai se perder no chat e eu não vou conseguir localizar. Então, vocês vão ter que mandar de novo no final, tá, gente? Então, eu peço que vocês aguardem, não mandem pergunta ainda, anota aí e manda lá na hora que eu abrir para perguntas no final, tá? Lista de presença, tem um link aí que a gente mandou, que tem aí de os eventos do CNJ, tá bom? Gente que levantou a mão, gente, eu só vou dar no final, porque senão a gente não vai conseguir fazer toda a apresentação. O conteúdo de hoje é um pouquinho extenso, tá? Deixa eu ver se a doutora Rebeca conseguiu entrar. Senão eu vou começar e depois ela faz a fala dela. Bem, ela não está me respondendo aqui, então eu vou dar continuidade, tá? Para a gente poder não perder tanto tempo mais, né? Afinal de contas, todo mundo está cheio de atividade para fazer. Véspera de feriado, tá todo mundo querendo cestar, né? Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela a partir de agora para vocês começarem a ver. Então, o novo sistema ele está sendo desenvolvido aos poucos, tá? O lançamento de hoje é da parte de pretendentes apenas, o pessoal está perguntando do YouTube. Bruninha, se você puder dar uma olhadinha no YouTube, se o link não está funcionando lá, eu agradeço, tá bom? Então, gente, vamos lá. O SNA está sendo lançado em módulos, né? A gente sabe que o SNA foi lançado em 2019, mas já era uma tecnologia um pouco antiga, então o sistema é um pouco lento, é uma reclamação recorrente de vocês, que o sistema é lento, o sistema cai. Nosso objetivo é a gente melhorar isso a partir de agora. A gente lançou em dezembro o módulo externo para os pretendentes, né? E agora eles estão entrando no GovBR, eles têm a parte da busca ativa, eles conseguem ver a tela deles. Se vocês já entraram, né, se vocês participaram do primeiro workshop que eu fiz, ou se vocês já entraram lá como pretendentes, vocês viram que é uma interface bem diferente. E aquela vai ser a base para toda a nossa nova interface, tá? Então, hoje a gente está lançando, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Imagina que esteja funcionando, né? Hoje a gente vai lançar, então, o novo módulo, que é a parte de pretendentes. Vejam que quando vocês logarem no sistema, a página inicial é basicamente a mesma que vocês já estão acostumados, tá? Tem a parte de alertas, todos os alertas, se vocês clicarem, vai para cada tipo de alerta. A questão é que ele fica um pouquinho menor, é como se ele tivesse uma tela dentro de uma tela, tá? Então, todas as telas nossas antigas, de crianças, serviço de acolhimento, tudo vai ficar nessa tela antiga, a gente não mexeu. O que a gente mexeu? Nos pretendentes. Vocês lembram que o nosso menu era aqui, né? Não sei se todo mundo mexe todo dia, mas o nosso menu ficava bem aqui. Tinha essa parte de tinha um bonequinho de usuário, que vocês conseguiam ver os dados seus, e tinha do lado um menuzinho, né? Agora o menu veio aqui para a esquerda, ó. O nosso menu está na esquerda, tá? Esse menu da esquerda, ele vai trazer... Ixi, acho que pelo tempo que eu fiquei parado, o sistema caiu. Deixa eu tentar entrar de novo. Como demoramos muito, ele acabou caindo. Pelo jeito que ele está aparecendo ali para mim. Vamos abrir de novo. Esse ambiente é um pouco mais lento do que a vida real, tá, gente? É um ambiente de treinamento, então não se preocupem que quando a gente lançar o sistema vai estar mais rápido do que o atual. Eu me comprometi que a gente vai lançar no junho, e a gente só vai lançar quando o sistema estiver mais rápido do que o atual. Não vou fazer vocês terem o sistema mais lento. Então tá aqui nosso menu, né? Aquele menu que ficava na direita, agora fica aqui na esquerda. Página inicial, criança, serviço de acolhimento, pretendentes. O menu é igual ao que vocês já estão acostumados, tá? Podem ter algumas coisas que vocês não veem, porque depende do perfil de cada usuário. Mas é o mesmo menu que vocês já estão acostumados. Então, criança, serviço de acolhimento, tudo certinho aqui, tá?
O nosso manual, ele vai continuar aqui, tá? Junto com vocês, ele ainda não foi colocado, mas vai continuar aqui, então não se preocupem, onde vocês sempre entraram, dentro daquele bonequinho, né? Do usuário, que tinha a opção do nosso manual e vai continuar aqui no nosso manual, tá? Novidade aqui desse menu é essas minhas habilitações. Isabelle, eu não sou habilitada, o que que é isso? Agora, como está todo mundo integrado via PDPJ, né, que é a plataforma digital do Poder Judiciário, você pode ser um usuário e você pode, ao mesmo tempo, querer adotar. Você pode não querer adotar, e está tudo bem, basta não preencher. Mas se por acaso você é um usuário do sistema, né, como eu conheço algumas pessoas, são servidoras e também são pretendentes, você vai conseguir aqui ver no seu menu das minhas habilitações os seus dados, tá? Então agora você consegue ver essas duas telas, né? A gente unificou o login, né? Não está mais separado o GovBR do corporativo. Então agora vocês conseguem ver suas habilitações. Isabelle, não quero me habilitar. Tudo bem, basta não entrar nas minhas habilitações, deixo isso aqui fechadinho, continuo utilizando o nosso menu aqui à esquerda, tá bom? Não é obrigatório se habilitar, obviamente, é só para quem tiver interesse. Quem já está habilitado vai conseguir ver sua habilitação aqui. Quem tem interesse em se habilitar vai poder fazer o pré-cadastro por aqui, tá? Mas eu vou focar aqui na nossa parte de hoje, que é a parte de pretendentes. Então, tem todo o nosso menu, como eu falei, os outros menus eles estão iguais, tá? Não mudou. Então, a parte de crianças ainda é aquela tela nossa de crianças, tá vendo? Não vai mudar os botões de pesquisa, o botão de cadastro, tá? A gente vai mudar aos poucos, não se preocupem. O que a gente mudou agora foi de pretendentes, foi a nossa primeira tela modificada, tá? Então, vem que ela já é a tela nova, bonitinha, né? Uma interface mais intuitiva. Deixa eu ver só se a doutora Rebeca tá. A doutora Rebeca acho que conseguiu entrar, mas está com o som bloqueado. Peraí, deixa eu passar então, deixa eu ver se a gente consegue liberar a doutora Rebeca. Um minutinho, gente. Opa. É, ativar o som. Eu queria ativar, eu vou. O Webex não está cooperando comigo hoje. Acho que é para muita gente. Doutora Rebeca, você consegue ver, veja agora, por favor, se você consegue ativar o seu som. Doutora Rebeca? Ainda agora consegui, já Opa! consegui. Oi, doutora Gente, Rebeca. desculpa, mas assim, eu tive que chamar a TI aqui, ainda estou apanhando com. Hoje realmente está meio complicado o Webex. Eu quero, assim, né, rapidamente interromper, que a Isabel eu sei que já começou. Peço desculpas, né, por esse probleminha técnico, mas quero agradecer aqui a participação, né, de todos, quase todos, temos quase 1.000 pessoas assistindo esse webinário, que demonstra, né, a importância que todos estão dando para que o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento funcione da melhor forma possível. E isso só é possível realmente se todos colaborarem, né, nas comarcas, nas varas da infância, porque a responsabilidade é muito grande. Não sei se a Isabelle já falou sobre as novas, né, novidades que estão Ainda não, sendo lançadas. Não. eu ia começar agora. Pode falar. Primeiro, eu ouvi que tu falaste que foi integrado ao PDPJ, né? Então, assim, isso foi um passo muito importante para o SNA, visto que é considerado um sistema aqui, né, dentro dos demais sistemas do CNJ. E aí, com isso, nós ganhamos também mais desenvolvedores, né, para trabalharem, né, nas ferramentas. Outra novidade também, né, que isso já vem desde dezembro, que a gente lançou o primeiro módulo, né, já atualizado. Agora, nós também, né, o que está incluindo nesse lançamento? Um menu rápido, né, no qual é possível realizar as ações direto na lista, então isso vai facilitar muito, né, todo o trabalho, para renovação, para inativação, para transferência. Também uma nova opção de upload de documentos, né, então, assim, de sentenças, de laudos,
para visualizar também, não é? Para que se possa ler ali a história daquela criança ou daquele adolescente. O menu mais intuitivo, né? Que permite realizar todas as ações do pretendente, e eu espero que funcione assim. A gente sabe, a gente ouve que o SNA às vezes é muito trabalhoso, alguns colegas relatam, né, que tem certa dificuldade, mas assim, a gente sempre está trabalhando para melhorar, né, cada vez mais o SNA. E aí, fora isso, filtros de busca, né, para facilitar encontrar o pretendente, e também a questão dos novos campos de saúde, né, para colocar ali, para facilitar essa vinculação de crianças e pretendentes, crianças, adolescentes e pretendentes. E assim, eu quero destacar o uso da ferramenta da busca ativa também, né, que tem dado, a gente tem percebido que a partir do momento em que foi inserido, né, inserida essa ferramenta no SNA, a gente verifica um aumento no número de adoções que são feitas exatamente para esse público que a gente quer atingir, que são grupos de irmãos, crianças ou adolescentes com deficiência, então aqueles que têm uma idade mais avançada. Então, assim, é importante que a gente alimente sempre, não essa ferramenta, que a gente faça uso, lembrando também que, primeiro, é a consulta para adoção nacional, a consulta ali estadual, né, interestadual, depois a consulta nacional, depois a consulta internacional e só depois a busca ativa. Eu sei que algumas pessoas colocam primeiro a busca ativa e depois a adoção internacional, mas é importante que a gente priorize, né, a adoção internacional também, e só depois a busca ativa. É isso. Eu não quero me alongar muito para não ter muita coisa aí para a Isabelle ensinar, né, para a gente. Mas assim, eu quero agradecer a todas e todos que estão aqui participando desse webinário e que vocês sejam multiplicadores, né, dessas novas ferramentas e assim, as novidades que a gente está trazendo no SNA. Obrigada, Isabelle. Desculpa aí. Imagina, doutora Rebeca, eu que agradeço aí. Eu tentei esperar, mas realmente é muito conteúdo, aí a gente achou melhor iniciar, mas que bom que deu tudo certo, a doutora pode entrar. A doutora Rebeca, que está aqui agora à frente da parte de infância e juventude no CNJ, né? Já é uma juíza da infância parceira da gente há muito tempo, então é um prazer estar dividindo mais esse evento com a doutora. Vou compartilhar de novo a tela para a gente continuar, tá? Vamos lá. Vocês veem minha tela? Acho que agora sim, né? Tá bom. Então, gente, temos a nova parte de pretendentes, tá? Então, o nosso foco hoje vão ser os pretendentes, tá? Essa nova tela, bem-vindos. Vejam que aquele botãozinho, aquele cadastro de pesquisa não existe mais, tá? O que existe agora gente, eu vou fechar de novo, vou desativar o som de todo mundo de novo. Vocês estão muito arredios. Toda hora vocês vão lá e abrem o som. Ó, desativei todo mundo. Só eu falo, tô bem general hoje. Depois eu abro a palavra para vocês. Então agora não tem mais aquele botãozinho cadastro e busca, né? Separou-se, então o novo pretendente, né? Novos cadastros estão aqui e a parte de filtros está aqui, tá? Então mudou um pouquinho. Vejam que você pode ainda fazer aquele formulário impresso, né? Que as pessoas às vezes não conseguiram fazer o pré-cadastro, então se vocês precisarem imprimir, tem a opção do formulário impresso ainda aqui disponível, tá? Esse formulário impresso, acho que caiu de novo por causa das coisas do tempo, mas eu tenho ele aqui já aberto. Tá vendo? Formuláriozinho impresso. Aqui. Ele pergunta se é uma pessoa só, se é um casal, né? Para poder saber se ele vai fazer um formulário com uma ou duas pessoas. Se eu colocar que é um casal, ele vai imprimir, vai disponibilizar para mim um formulário para download, tá? Com duas pessoas. Então já é um formulário novo, já está bem bonitinho e ele já tem alguns campos novos que não existiam no antigo, tá? Então a gente tem aqui todo o formulário certinho, explicando para a pessoa algumas, como eu falei, com algumas coisas novas, por exemplo, o endereço da família, como eu vou explicar para vocês, tá? A maioria das pessoas que a gente sabe, quando é possível, a ideia é que a gente... Gente, olha, eu estou apresentando o sistema não está no ar ainda. O sistema vai entrar no ar no mês que vem,
Quando for entrar no ar, a gente vai avisar para vocês, para todo mundo, não se preocupem. A gente quis fazer esse webinário já para mostrar para vocês com antecedência, tá? Não está assim no sistema ainda, vocês vão ver a partir do mês que vem. Então tem a opção de formulário impresso, tem a opção de vocês clicarem aqui para pesquisar o novo pretendente. Agora a gente deixou mais claro a busca preliminar. Vocês, não sei se vocês lembram, mas já existia uma busca preliminar no SNA que ficava numa segunda aba, ficava meio perdidinha, para vocês pesquisarem se a pessoa já tinha cadastro no sistema ou se já tinha pré-cadastro. Então a gente deixou ela um pouco mais rápida, um pouco mais expressa para vocês agora. Então vocês vão colocar a busca pelo CPF ou pelo passaporte, para poder ver se essa pessoa tem pré-cadastro, se a pessoa já tem um cadastro inativo, enfim, ela vai fazer todas as buscas no sistema. E se ela já existir no sistema, ele vai dar a resposta, olha, de que foram encontrados cadastros para a pessoa pesquisada. No caso aqui, esse cadastro da Sofia é um pré-cadastro, né? Vejam que ele não deixa eu cadastrar uma nova pessoa. Por quê? Porque eu já tenho esse cadastro. Então, a ideia continua sendo de não deixar que a gente tenha duplicidade de pessoas no sistema, tá? Então, se, por exemplo, a pessoa tivesse uma habilitação inativada, ela mostraria a habilitação inativada para vocês, tá? Então, agora, antes de iniciar um novo cadastro, o sistema já nem vai permitir você iniciar em duplicidade para facilitar a vida de vocês e evitar retrabalho, tá? Nesse caso, o que você vai poder fazer? Você vai poder clicar nos 3 pontinhos, é importante que vocês comecem a ver esses 3 pontinhos, que ele vai aparecer várias vezes no sistema, e você tem a opção de importar o pré-cadastro. Se fosse uma habilitação, por exemplo, nativa, ele teria a opção de você reativar, né, fazer uma nova habilitação, como é o caso que já acontece hoje no sistema, mas agora ficou mais separadinho, né? Então, esses 3 pontinhos aqui são normalmente onde ocorrem todas as ações do sistema a partir de agora, tá? Se eu clicar aqui no importar pré-cadastro, ele vai abrir para eu preencher todos os dados daquele pré-cadastro. No caso, ele já trouxe pré-preenchido, porque era um pré-cadastro, então o pretendente preencheu a maioria dos dados. Veja, ele preencheu o que ele queria adotar nacionalmente, preencheu os estados que ele quer adotar, preencheu, né, que não quer adotar internacionalmente, não é um brasileiro que quer adotar fora do Brasil, tá? Aí depois ele preencheu também que se trata de um casal, ou seja, tem 2 pessoas, né? A gente separou agora casal de casamento civil de união estável, porque os documentos são um pouquinho diferentes, então a gente separou, tá? Data do casamento, vocês vão ver que a gente criou o valor da renda agora da família, antes não tinha, só tinha de cada um dos pretendentes, agora a gente criou a renda familiar. E vejam que antigamente os campos obrigatórios eles eram campos azuis, né? Agora a gente usa uma coisa que é mais comum de ser utilizada na internet, que são esses asteriscos vermelhinhos. Então, toda vez que tiver um asterisco vermelhinho, ele é um campo obrigatório, tá? Ele pergunta sobre filhos, né, também do casal, que ficava um pouco confuso lá no antigo sistema, a gente tentou separar os filhos do casal aqui, e os filhos, se forem só de uma das pessoas, a gente coloca aqui, que seriam filhos fora da união do casamento atual, então a gente tentou deixar um pouco mais claro isso. E a gente também criou agora um endereço que a gente chama de endereço principal. O que quer dizer? Onde a criança realmente vai... A tela está pequena, gente? Deixa eu tentar ver se eu consigo aumentar. Vamos lá. Onde a criança efetivamente vai morar, né? Hoje em dia a gente tem casamentos, por exemplo, que as pessoas moram em lugares separados, né? Então a gente tem aqui um endereço que a gente considera o endereço principal, tá? E é interessante esse endereço principal, que vocês vão ver que se as pessoas morarem no mesmo endereço, vocês não precisam ficar repetindo, né? Hoje tem que ficar repetindo no cadastro do pretendente 1, no cadastro do pretendente 2. Agora, se mora no mesmo endereço, cadastrou uma vez, está cadastrado. Uma coisa interessante também que tem no sistema é que o CEP, ele tem uma pesquisa de CEP, tá? Então, agora, se eu jogar um CEP aqui, deixa eu trocar, por exemplo, por CEP CNJ, deixa eu pegar ele aqui que eu tenho anotadinho, fica mais fácil. Então, por exemplo, se eu tiver esse CEP aqui, né, ele vai, tá vendo, automaticamente trazer, ó, um endereço, complemento, bairro, tá vendo? Ele já trouxe tudo preenchido, só o número, obviamente, né, que não vai trazer preenchido, está preenchido porque era o dado anterior. Mas agora a gente tem essa consulta do CEP lá no site dos Correios, então acho que vai facilitar menos campos para vocês preencherem, tá? Ele também tem campos novos perguntando a situação do imóvel, se ele é financiado, alugado ou financiado, e quem mora nas residências. Então, por exemplo, no caso, vai morar eu,
meu companheiro e meus filhos, né? Vamos supor que ele tenha filhos, então pode marcar mais de um. Se eu tiver mais gente morando, posso botar também outras pessoas. Esse campo é bem interessante para na hora de fazer, para as equipes técnicas fazerem os relatórios psicossociais, né? Para saber quem está morando com o casal, para saber a dinâmica familiar. Então, é mais um campo que a gente acha que vai auxiliar no trabalho, tá? Alguém perguntou de manual? Sim, gente, esse sistema ele vai subir com o manual. Igual a gente tem o manual hoje, com printzinhos de cada tela, explicando cada coisa, também vai ter um printzinho de cada tela nova explicando cada coisa. Ah, como é que eu faço para cadastrar um novo pretendente? Como é que eu faço para reavaliar? Como é que eu faço para transferir? Não se preocupem que, além do webinário, a gente vai ter, sim, um manual, tá? Não se preocupem. A gente está fazendo, a gente fez o webinário já com antecedência, depois a gente vai liberar o manual com antecedência, e aí só depois disso a gente vai colocar a nova versão no sistema. A gente vai fazendo passo a passo, não se preocupe, tá? Então, continuando, né? Os dados dos pretendentes. A gente tem novos campos, tá? Nossos dados, a gente vai ter mais informação. Primeiro, informação que a gente habilitou agora o nome social, né? A gente não tinha nome social, agora se a pessoa tiver nome social, ela pode colocar na CNA, como ela gostaria de ser tratada, que é importante. A gente colocou também os dados de sexo e identidade de gênero também, que não existia, só existia sexo de nascimento. Tudo isso, vejam que já está preenchido porque veio do pré-cadastro. Então, o pretendente ele já vai ser obrigado a preencher isso tudo lá no pré-cadastro dele, tá, gente? Então, já vem preenchido para vocês. Por isso, continua sendo importante, quando for possível, que as pessoas preencham o pré-cadastro online, porque lá já está maior o cadastro e aqui já vem tudo preenchido para vocês, tá? Raça e cor voltou a ser obrigatório, não estava obrigatório, mas a gente tem recebido muitos pedidos de pesquisa sobre informação de sexo, identidade de gênero, raça, cor, então a gente achou melhor trazer mais esses dados de volta para o sistema, a fim de a gente ter estatísticas mais completas do perfil dos nossos pretendentes. Lembrando que nada disso é motivo para discriminação, né? A gente tem uma resolução que foi aprovada no final do ano passado pelo CNJ, deixando claro de que qualquer pessoa no Brasil pode adotar. Inclusive, casais homoafetivos podem adotar no Brasil. Não há possibilidade de ter preconceito com essas pessoas em razão da sua identidade de gênero ou opção sexual. Tá? Então, também vai ter os dados agora do RG, né? Tem mais informações. A questão da naturalidade já existia, da profissão, escolaridade, né? Faixa salarial. Então, e tem a filiação também agora. Já existia, né? Mas eram campos que não eram obrigatórios, agora voltaram a ser obrigatórios no sistema. Tá? Vejam que o endereço, ele pergunta se você mora no mesmo endereço principal. Se eu colocar que sim, ele já traz o dado e você não precisa preencher de novo. Então, a gente tentou diminuir o retrabalho. A Isabelle acrescentou mais campo, acrescentou, mas pelo menos alguns a gente tentou facilitar o preenchimento, tá? E a gente trouxe esses campos porque a gente entende que eles são importantes. Outra coisa que se tornou obrigatória é ter pelo menos um celular e um e-mail pessoal. Também era uma reclamação recorrente de vocês, que às vezes a pessoa só estava cadastrando e-mail e na hora de fazer o contato com os pretendentes a gente não conseguia contato, porque a pessoa não respondia o e-mail. Então, em razão disso, a gente foi e voltou o telefone celular como um campo obrigatório, pelo menos um telefone e pelo menos um e-mail, tá? Então, agora os dois campos são obrigatórios para ser preenchidos no cadastro, tá? E aí tem uma forma de contato preferencial. Então, se a pessoa marcou telefone e e-mail, ela pode falar: eu preferiria ser contactada por e-mail, eu preferiria ser contactado por telefone. Tá? Não quer dizer que seja o único meio. Às vezes você vai mandar um e-mail, a pessoa não vai responder, você vai falar pelo telefone. Mas, enfim, tem essa opção a preferência, digamos assim. Tá? Depois vai ter os dados do segundo pretendente, mesma coisa, o mesmo cadastro que eu acabei de mostrar. E aqui que é uma grande novidade, uma das que a doutora Rebeca falou, né? A gente vai começar a ter mais dados de perfil de saúde da criança. Essa aqui é a primeira fase, a ideia é ter mais informação ainda de saúde. O que a gente percebeu durante esses anos, desde 2019, quando a gente lançou a CNA? Que apenas ter deficiência sim e não, deficiência física sim e não, deficiência intelectual sim e não, é um motivo para os pretendentes, a maioria, botarem que não aceitam. Se vocês forem ver, assim, menos de 10% dos pretendentes, eu acho que entre 5 e 10, eu não lembro exatamente o valor agora, aceitam crianças com deficiência, e eu acredito muitos com medo de colocarem que aceitam algo mais leve e receberem indicações de crianças com problemas mais graves. E eu acho de verdade que a gente, como comitê do SNA, não só eu, entendeu que ter mais informações de saúde vai ser do melhor interesse das nossas crianças e adolescentes. Então,
A gente começou a trazer mais campos agora, tá? Vocês vão ver que depois, no segundo semestre, a gente vai, inclusive, abrir mais opções. Então, por exemplo, aqui por enquanto está só aceita deficiências físicas, mas depois a gente vai colocar, se a pessoa aceitar deficiências físicas, alguns tipos. Então, surdez, surdo-mudo, cadeirante, a gente vai trazer algumas opções para serem colocadas, tá? Deficiência psicossocial, então a gente vai trazer síndrome de Down, autismo, então vocês vão ver que a gente vai aos poucos, tá? Para também não dar muito trabalho para vocês, tentar trazer mais esse cadastro. A ideia é que a gente comece pelos pretendentes, que a gente tenha isso dos pretendentes, tá? E depois, quando a gente conseguir todos os pretendentes já terem esses dados, aí a gente vai colocar isso na criança. Até lá, por enquanto, o cruzamento da vinculação ainda vai usar aqueles campos que estão na criança. Tem deficiência sim ou não? E ele aceita com deficiência sim ou não, tá? Vai ser bem simples o cruzamento por enquanto. A ideia é que a gente vai fazendo aos poucos essa transição para ter os novos campos, para que dê tempo de vocês conversarem com os pretendentes, fazerem a atualização e só depois a gente mexer nas crianças. A ideia não é fazer isso de forma, digamos, rápida, uma vez só, porque a gente sabe que essas mudanças muito rápidas são traumáticas, a gente não quer esse tipo de mudança traumática, tá? Eu acho que eu falei mudo, mas eu acho que eu falei besteira, gente, salvo engano, é porque quem fez não foi eu sou do direito, a pessoa do direito tem esses problemas, ainda não aprendeu a terminologia correta, peço desculpas, mas quem desenvolveu a terminologia foram as ciências sociais e psicólogos, então ele está de acordo com tanto a lei de pessoas com deficiências, está de acordo com a Convenção Internacional, então não se preocupem que foi tudo bem pensado para que a gente adeque da melhor forma às pessoas com deficiência, tá? Então, como eu falei, aqui já começa a ter um pouquinho mais, então a gente já separou deficiência intelectual, deficiência mental e psicossocial, as deficiências múltiplas, tá? A gente já começou a trazer um pouquinho mais de informação, mas ainda não é o total, tá? Já aviso que nos próximos meses a gente vai ter mais informações. A questão da raça e cor, né? Continua aquele perfil previsto no IBGE, então, amarelo, branco, preto, pardo, indígena, né? A gente trouxe aqui uma informação sobre o que seria cada criança, a gente ainda tem uma certa questão de os pretendentes muitas vezes dizem que aceitam pardos, mas pensam em fenótipos brancos e, na verdade, o pardo no Brasil é relacionado a fenótipo negro. Então, a gente tentou deixar isso um pouco mais claro, isso também está disponível para os pretendentes, né? E a sexo de nascimento, né, das crianças masculino e feminino. A ideia também é que no futuro, também já foi aprovado pelo Comitê Gestor da CNA, para adolescentes, se a pessoa aceitar adolescentes, né, acima de 12 anos, tem a opção de ter também gênero diverso do sexo de nascimento, porque a gente sabe que a gente tem, inclusive na busca ativa hoje, crianças estrangeiras. Crianças não, adolescentes estrangeiros. Então, no futuro a gente também vai aumentar isso, tá? Mas isso tudo a gente vai fazendo aos poucos para não assustar vocês. Depois ele vai pedir os dados da habilitação, né, como vocês já estão acostumados. O estado, órgão julgador, número do processo, data de pedido, o tipo, né, se está em tramitação. Lembrando que no SNA é obrigatório colocar todas as habilitações desde que iniciam as habilitações, para que a gente tenha, inclusive, as que foram julgadas extintas e improcedentes, tá? E a data da sentença da habilitação, que vai ser obrigatória só se estiver julgado, né? Se não estiver julgado, você obviamente não tem uma data de sentença, né? Então, esse campo se torna obrigatório ou não, dependendo da situação do processo. Depois ele vai trazer um resumão, né, uma revisão do cadastro, você vai conferir as informações, ele não vai deixar eu adicionar, porque eu não botei tudo, e você vai concluir esse cadastro, tá? Então, o sistema, ele deixou o cadastro, tem mais campos para serem preenchidos, mas a gente acha que ele não vai demorar tanto mais tempo, porque a ideia é que o sistema esteja mais rápido, mais estável, e tem campos que vocês vão ver que podem ser reaproveitados como endereço, tá? E também tem essa questão da consulta do endereço. Então, a ideia também é que a maioria dessas pessoas, dessas habilitações, venham com dados do pré-cadastro, para não ter trabalho de vocês preencherem tudo, tá? Então, essa é a nossa ideia, que de preferência sejam feitos os pré-cadastros pelos próprios pretendentes, tá? Se não tiver a pessoa no sistema,
o que ele vai fazer? Ele vai deixar eu abrir um novo cadastro, tá? Então, nesse aqui já veio pré-preenchido. Se por acaso não tiver a pessoa feito pré-cadastro, você vai dizer que vai cadastrar um novo pretendente e vai abrir os mesmos campos, só que ao invés de vir pré-preenchidos, são todos em branco. Vai dar mais trabalho, tá? Mas tem a possibilidade também, caso não exista um pré-cadastro. Bom, a partir do momento em que eu habilitei, eu vou ter essa visão aqui da habilitação da pessoa. Então, vejam que a tela está bem diferente agora, né? A tela tem todas as informações, tá? Tem a possibilidade de você colocar fotos, tem o endereço, né? Tem todas as questões aqui do nosso pretendente. Tem a questão, eu acho que na hora... Ai, meu Deus, eu fechei. Deixa eu ver se tem uma outra aberta aqui. Essa aqui também está aberta. Na hora que eu ampliei, acabou ficando... Deixa eu diminuir de novo, só para vocês verem. É porque na hora que eu aumentei, tem que ajeitar um pouquinho ainda faltam uns ajustezinhos, né, gente? Mas tem a oposição na fila, a vara que eu estou, tem todas essas informações do nosso pretendente, tá? Então, inclusive tem, por exemplo, se ele tiver suspenso, se ele tiver com habilitação válida, tá? Tem todo, esse daqui suspenso temporariamente, o outro que estava sem suspensão eu acabei fechando, sem querer. Então, a gente tem, deixa eu abrir esse aqui, para a gente poder ver. Deixa eu voltar esse aqui. Vai abrindo esse daqui. Então, vocês vão conseguir ver todas as situações, né, que já existem hoje. Então, com habilitação válida, habilitação suspensa, enfim, todas as situações, tá? Se eu quiser pesquisar um pretendente agora, né, cadastrei meus pretendentes, fechei o sistema, fui tomar um café, o sistema caiu, porque, né, depois de um tempo cai mesmo, para não ficar aberto. Agora eu quero voltar para ver. Eu tenho a opção de pesquisa rápida aqui, pode ser por nome. Então, eu posso pesquisar, por exemplo, vamos botar essa Raquel, né? Raquel de Oliveira Pinto. E eu vou pesquisar pelo nome, tá? O sistema vai fazer essa busca no sistema, no caso vai encontrar só a Raquel, porque eu botei o nome dela completo, tá? Então é uma busca mais rápida. Eu posso fazer busca por vários termos, eu posso fazer busca, por exemplo, pelo número do processo também aqui nessa pesquisa rápida. Ou se eu quiser abrir os filtros que já existiam no antigo sistema, eu venho aqui nesse mais filtros e vai abrir tudo. Então, eu quero pesquisar todos os registros do Acre que estejam na situação de ativo, né? Então, vamos pegar todos os ativos do Acre, né? E eu vou filtrar ele aqui, e aí ele vai trazer. Acabou que ficou também, eu tenho que tirar, Raquel. Vamos de novo. Todos os ativos do Acre. E ele vai trazer 189 pretendentes ativos no nosso estado do Acre, tá? Então, a ideia é que, vejam que a ideia, inclusive ele foi mais rápido, né? Apesar de estar num ambiente que ainda é de treinamento, ainda precisa de ajustes, vejam que a pesquisa já foi mais rápida do que normalmente funciona no sistema, a ideia é que realmente o sistema seja mais rápido para vocês, tá? E vai trazer o status, como é que estão as habilitações, a classificação, né? Então, esses dados que vocês já estão acostumados, inclusive o número do processo, que a gente sabe que é algo que é importante que vocês vejam de cara. E aí eu falei para vocês que é importante que vocês vão acostumando com esses 3 pontinhos, né? Por quê? Vocês estão acostumados a clicar no nome da pessoa e ir para dentro do registro. Agora o sistema não tem mais isso. Se vocês já usam algum outro sistema da PDPJ, talvez Serenjus, alguma coisa, vocês já devam ter visto esse tipo de modelo, porque esse modelo aqui segue o padrão, né, da plataforma digital do Poder Judiciário e de outros sistemas da plataforma. Então, talvez você já esteja acostumado, mas para quem nunca mexeu em outro sistema, as ações estão sempre aqui nos 3 pontinhos, tá? E essas ações, ela dá a opção de você fazer ações mais rápidas. Antes, você tinha que sempre entrar no registro para editar e fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, eu queria suspender temporariamente, eu tinha que entrar no registro, editar, ir nas ocorrências, suspender. Agora não, agora eu tenho um menu rápido aqui, eu consigo fazer todas essas ações diretamente na lista. Então, joga aqui o nome da pessoa, encontrei a Sandra, quero por exemplo, colocar uma nova ocorrência, vem aqui direto e coloco. Quero transferir ela para outro município, vem aqui e transfiro. Então, a ideia é que seja bem mais rápido fazer essas ações para vocês, tá? Vocês não precisam entrar no registro, que é essa página daqui, para ver, Não, vocês conseguem fazer aqui diretamente todas as ações, tá? Ainda não dá para fazer em lote, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que cada pretendente é muito único, mas a ideia, por exemplo, em crianças, eu quero cadastrar uma reavaliação de acolhimento das crianças, né?
A ideia é que, por exemplo, eu possa colocar a mesma reavaliação para grupos de irmãos. Então, essa opção desse menu vai poder ser utilizado, talvez no futuro, em ações em bloco. Né? Dos pretendentes, a gente não conseguiu pensar numa utilidade, mas nas crianças a gente vê bastante utilidade de ações em bloco. Tá? Nos pretendentes, talvez, por exemplo, uma transferência, enfim. Mas é muito raro acontecer isso, né? De uma ação em bloco, vou transferir 100 pretendentes. Então, por enquanto, a gente não disponibilizou, mas é uma ferramenta que talvez no futuro a gente possa melhorar, tá? Então, tem essas ações aqui, e todas essas ações são disponíveis tanto aqui, gente, quanto na hora que eu entro na visualização também. Então, eu consigo tanto fazer no menu rápido, quanto fazer através desse menu aqui, tá? Então, eu consigo... Isabelle, não, eu quero entrar, ter certeza que é meu pretendente, sei lá, só pelo nome eu fico com medo. Não tem problema, vocês entram e fazem a ação, estão as mesmas. Ó, editar, e tem o nome das ações, editar processo, tá vendo? Anexar documentos, crianças conectadas, são os mesmos que estão aqui, tá vendo? Eles estão aqui também disponíveis. Então, vocês conseguem fazer tanto por um lugar quanto pelo outro, o que for mais confortável para vocês, tá? Agora, então, essa parte inicial ficou mais expressa, tem a possibilidade de colocar fotos. Eu acho que isso vai ser bem legal quando tiver fotos também das crianças, a gente vai começar a ter um sistema de cada vez mais humanizado, né? Por enquanto a gente tem os pretendentes, tá? As fotos, tem todos os dados do pretendente, e aquela nossa antiga ocorrência vai ficar aqui na nossa linha do tempo. Então, agora virou uma linha do tempo as nossas ocorrências. Então, por exemplo, aqui, a última ocorrência dessa pessoa é uma reavaliação de habilitação, tá? E aí eu consigo ver que ela foi renovada no dia 29/5, tá bom? Então, a gente vai ter todos os dados das ocorrências, então suspensão temporária, tá vendo? Transferência de órgão julgador, esse aqui é um registro antigo que a gente usa para fazer bastante coisa, por isso tem muitas ocorrências, né? Vai ter, por exemplo, a questão de se a pessoa devolveu uma criança, vai estar tudo aqui na nossa linha do tempo, tá? O que mais? Agora a gente tem, como a doutora Rebeca também falou, a opção de anexar documentos, tá? Então, você clicando aqui nesse botãozinho de documentos, né? Você vai entrar na parte de documentos do nosso pretendente. Você consegue trazer os documentos de... Aqui só tem um porque foi uma pessoa única, mas se tiver de 2 pretendentes, você vai abrir documentos do pretendente 1, documentos do pretendente 2. Isabelle, é obrigatório? Por enquanto, não, gente. Por enquanto, a gente não tornou obrigatório os documentos, porque a gente sabe que vai dar um trabalho preencher aqui, por exemplo, no PJE, né? Mas a ideia, no futuro, é que a gente comunique o SNA com o PJE, ou com o EPROC, ou com qualquer sistema de vocês. E aí vai ser muito legal, porque, por exemplo, a gente pode importar os dados do PJE, ou fazer o contrário, a gente levar os documentos para o PJE. A gente tem que ver, a gente ainda não implementou porque a gente está vendo a melhor forma, se é trazer ou se é levar, tá? A ideia é que seja mais rápido. Então, por exemplo, um pretendente fez um pré-cadastro. A gente, de alguma forma, já poderia avisar lá no PJE, olha, tem um pré-cadastro, tem aqui os documentos da pessoa, né? Então, a gente tentar, de alguma forma, deixar isso mais automatizado. Então, a gente está aguardando apenas uma decisão do CONINJ sobre a questão da presença ou não do advogado, porque isso influencia um pouco na forma que a gente vai implementar. Mas a ideia é que, quando a gente fizer a comunicação entre os sistemas, aí sim se torne obrigatório esses dados, tá? Mas até lá não é obrigatório, porque a gente sabe que a gente não quer dar retrabalho, a gente de colocar vocês preencherem aqui e lá. Mas vamos supor, seria muito mais legal que a gente conseguisse pegar todos esses dados bonitinhos aqui e já jogar no PJE. Seria ótimo, né? Que aí lá no PJE não precisa cadastrar de novo a parte. Já está aqui, já está bonita, já tem o CPF, já tem tudo da pessoa. Eu pego, levo para a PJE me dá o número de processo de volta. Seria maravilhoso, né? A gente vai chegar lá, a ideia é essa, tá? E, além dos documentos pessoais, a gente tem esses aqui que eu acho que é uma grande vantagem, e essa daqui, apesar de não ser obrigatória, eu acho que é bem interessante que vocês já comecem a usar, são os laudos de laudo e documento de habilitação. Isabelle, cadê o laudo do pedagogo? Porque a gente tem pedagogo também, a gente já pediu para corrigir, tá? Vai ser laudo social, a ideia é colocar laudo de equipe técnica, deixar mais genérico para qualquer pessoa de equipe técnica poder colocar o laudo, tá? Antes do lançamento a gente vai corrigir, não se preocupem. Mas a ideia é que agora sim, estou fazendo consulta, né, vinculação.
Ao invés de eu ter que ficar ligando para a vara para tentar ver o laudo, para saber como é que esse pretendente está, eu já tenho acesso aqui pelo sistema. Então, já vejo o laudo da pessoa, já consigo ver se essa pessoa se adequa ou não à minha criança, né? Ou então, se a pessoa pediu uma transferência de órgão julgador. Às vezes não chegou o processo judicial ainda. Aí você consegue já ver o laudo da pessoa aqui, né? Ver como é que foi a sentença. Então, a ideia que acho que isso vai facilitar bastante o trabalho entre as varas, principalmente na hora de fazer vinculação com crianças. A busca ativa, então, eu acho que é fundamental. Então, eu acho que vai ajudar bastante, tá? Um colega que falou, nem todo mundo usa PJE. Eu usei PJE de exemplo. O legal da plataforma digital do Poder Judiciário é que ela funciona para qualquer sistema que se integre. Eu falo PJE porque o PJE é mais fácil de integrar, porque a gente integra aqui pela CNJ, né? Mas pela plataforma digital, você consegue integrar todos. Não sei se vocês já ouviram o ministro Barroso falando que a ideia é ter um portal único que o pretendente, que o advogado possa protocolar, né, em qualquer sistema do Brasil. E isso é através dessa plataforma digital do Poder Judiciário, PDPJ. Então, a gente também vai se aproveitar dela para poder, a ideia é que os tribunais usem o que a gente vai dar de informação e coloquem no EPROC, no SAG, no sistema que vocês utilizarem, tá? Eu estou usando o PJE de exemplo, tá bom? Então, gente, eu acho que essa parte de envio de documentos é bem interessante, principalmente essa parte. Inicialmente, eu acho que essa parte aqui vai ser um grande pulo do gato para vocês. Essa parte aqui de baixo, acho que por enquanto vocês não vão usar tanto, né? E aí a gente não vai cobrar por enquanto. A gente, como eu disse, nosso objetivo não é dificultar o trabalho de ninguém, não, tá? Então, já que está no sistema processual, a gente não traz de lá, por enquanto a gente vai deixar opcional, tá? Depois a gente tem também a opção. Cadê? Deixa eu. Me perdi, onde é que eu estou? Ah, tá, estava aqui. Então, eu tenho a opção também de eu editar minha habilitação, né? Essa edição de habilitação, ela vai abrir os mesmos campos que eu estava preenchendo, tá? No início, para poder eu editar. Se eu precisar editar qualquer coisa. Ah, botei o RG errado. Ou ele mudou o perfil que ele deseja adotar, né? Ele queria adotar de 0 a 2 anos, agora quer adotar de 0 a 3. Tudo isso vocês vão fazer através desse botãozinho aqui de edição, tá? De editar a habilitação, e vocês conseguem editar todos esses campos que foram preenchidos por vocês, tá bom? E aí sempre vai ser salvo, como já era no sistema, na nossa linha do tempo, que foi feita uma edição, tá? Então, todas essas edições podem ser feitas, né? Preciso corrigir um endereço, trocou um endereço, tá? Tudo isso vocês podem colocar. A diferença é que a edição da parte de habilitação está separada. Então, a habilitação agora, ela é editar habilitação agora é editar processo. Então, aqui no editar habilitação, vai ser editar os dados da habilitação, características da família, dados do pretendente, tá? Tudo isso. Se eu quiser editar esses dados do processo em si, eu vou vir aqui no editar processo. Eu vou conseguir editar os dados de número do processo, às vezes está errado, né? Eu preciso corrigir. A situação, que às vezes, por exemplo, estava julgado procedente e mudou para julgado extinto, tá? Então eu consigo fazer a edição aqui. Lembrando que essa edição, a ideia é que vocês não mudem a data da sentença original, tá? Inclusive, esse campo aqui, a nossa ideia é que ele nem seja possível de ser mexido. A gente deixou aberto, a gente estava nessa dúvida se a gente deixava ou não aberto, porque tem algumas pessoas reclamam, Isabelle, eu cadastro errado, não consigo mais editar. É uma reclamação que vem de vez em quando para a gente. Mas, ao mesmo tempo, se a gente deixa esse campo aberto, que é a data da primeira habilitação, e vocês trocam, a pessoa perde a posição na fila. Então, a gente está aberto aqui agora, mas eu não sei se na hora do lançamento você vai estar aberto, gente. Eu vou ser honesta com vocês, porque é um campo que a gente fica com medo de deixar aberto e dar algum erro. Aí a ideia talvez seja deixar aberto para alguns perfis, por exemplo, os administradores poderem editar. A gente está pensando na melhor solução. Não se preocupem que isso vai estar no manual, tá? A definição final vai estar no manual, tá? Então, editar, botão de editar processo, né? Anexar documento, mostrei para vocês. Parte de crianças conectadas, está bem bonitinho agora as crianças conectadas. Já existia, né? Lista de crianças com pretendente. Mas agora tem no Crianças Conectadas, olha que legal. Fica mais informação. Não tem foto ainda porque essas crianças estão sem foto, mas se tivesse foto, por exemplo, na busca ativa, às vezes tem foto da criança. Aí vai aparecer a fotinha aqui da criança. Então, ele tem a Ana, 16 anos, que foi adotada, e tem a
Abdala, de 5 anos, que está em estágio de convivência, né? Então, vai trazer todas as crianças que estão conectadas com aquele pretendente, tá? Isso já existe hoje, mas, enfim, a gente deixou ele de uma forma mais bonitinha no sistema, tá? Novas ocorrências, vocês conseguem cadastrar novas ocorrências aqui, né? Então, às vezes eu preciso colocar uma informação no pretendente, e a gente separou das ocorrências as suspensões, né? Que antes a suspensão ficava dentro de ocorrência, agora não, tá? Agora, se eu quiser suspender a habilitação, porque ele já está suspenso, ele não deixa eu suspender por cima. Peraí, deixa eu pegar um que não tenha suspenso. Aqui. E esse também está suspenso. Estão todos suspensos, gente. Todos os exemplos que eu peguei estão suspensos. Deixa eu pegar um que não esteja suspenso. Ou pode ser um errinho aqui do ambiente de treinamento também, que a gente criou para hoje. Mas aí, deixa eu tentar mostrar. Cadê? Deixa eu voltar aqui para pretendentes. Vamos lá. Fazer um negócio direito, né? Vamos procurar aqui de novo no Acre. Os ativos no Acre. Eu estou colocando o Acre, gente, porque é um ambiente, como é um ambiente de treinamento, o Acre normalmente é o estado que eu uso bastante nos treinamentos, então eu sei que são todos dados que não são reais. Então eu fico mais tranquila de mexer com ele, tá? Então deixa eu pegar aqui uma outra pessoa, vamos abrindo ela aqui, e aí a gente vai, de novo, esse é um ambiente de treinamento, tá? Não vai demorar, eu prometo para vocês que a gente não vai lançar um sistema mais lento do que o atual, é porque o ambiente é de treinamento, tá? Aqui a habilitação está válida, pronto. Então, aqui, o suspender a habilitação, ele está separado das ocorrências, tá? Então, antes, lá eu tinha as ocorrências, se eu quisesse colocar, por exemplo, né, uma suspensão, eu colocava através das ocorrências. Agora não, agora tem um botãozinho específico, suspender a habilitação, tá? E aqui eu tenho a opção de colocar se foi por pedido do pretendente ou se foi por uma decisão judicial. Hoje eu não tenho isso, né? Eu só tenho suspensão, então agora a gente vai conseguir saber por que foi suspenso. O motivo é um campo de preenchimento, vocês vão digitar o motivo, né? Então, por exemplo, a pessoa está com problema de saúde, né? Está com problema de saúde, tá? Enfim, vai escrever data de início, data de fim, como já funciona hoje no sistema também, tá? E quando chegar a data de fim, automaticamente ele vai voltar para a fila. Então, funciona da mesma forma de hoje em dia. A gente não mudou as regras negociais do sistema, tá? Então, a fila continua sendo pela data de classificação, pela data da primeira habilitação, tem a opção de suspender, tudo, as regras negociais são as mesmas. Ele foi uma mudança mais a parte estética e trazendo novas funcionalidades, mas as regras não mudaram, tá? E depois de um tempo dele que tiver suspenso, eu consigo, mesmo antes do prazo de vencimento, cancelar a suspensão, tá? Não está aparecendo aqui o botãozinho, porque, enfim, tá? ainda estamos ajeitando os últimos detalhes, mas vai ter o botãozinho de você poder cancelar aquela suspensão. Então, você pode, como já acontece hoje, né, que aparece a opção de excluir a ocorrência. Hoje aparece assim, né, excluir a ocorrência. Cadê? Meu Deus, perdi de novo. Muita coisa aberta ao mesmo tempo. Tá. Então tem aquela opção de excluir a ocorrência, também vai ter a opção aqui de você excluir a suspensão antes do prazo, caso seja necessário voltar com a habilitação antes, tá? Essa funcionalidade vai continuar também funcionando. A ideia só é que fique mais fácil de localizar, né? Que antes você tinha que entrar, apertar o editar na ocorrência, nova ocorrência sim, tipo de ocorrência. Até você achar, você já tinha cansado, né? Aqui não, você clica no botão, você já suspende a consulta, tá? Então a ideia é tentar ser um pouquinho mais rápido as ações que tem dentro do sistema, tá bom? Também tem a opção de renovação da habilitação separada, né? Então a renovação da habilitação, cadê? Renovar, eu não decorei todos os ícones, não. Cada vez que eu tiver uma nova data de renovação, eu coloco aqui, né? E ele vai fazer, então ele vai trazer a data da sentença permanece, 2020, a data da renovação foi 25/9, inclusive foi hoje, e a data da validade vai contar 3 anos a partir, quer dizer, foi 2023, né? Mas a partir a data de validade vai ficar 3 anos a partir da última renovação, tá? Então sempre vai contar aqueles 3 anos, novo já previsto na lei, né? Uma outra coisa é que o sistema continua fazendo a reclassificação automática a partir do momento do início do estágio de convivência. Então, se tem estágio de convivência, ele vai
Se tem estágio de convivência iniciado, por exemplo, essa criança aqui, né, ele vai reclassificar e ele vai, uma outra coisa que ele vai fazer é suspender o pretendente pelo aquele prazo de 6 meses. Ela travou? Deixa eu fechar e abrir de novo. Vocês estão vendo minha tela? Voltou? Tá. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Ele está em estágio de convivência há menos de 6 meses e ainda está em estágio de convivência. Então, nesse caso, ele vai ficar suspenso temporariamente. Essa suspensão aqui, no caso, não é porque foi uma suspensão por escolha da pessoa, foi uma suspensão porque durante os 6 primeiros meses do estágio de convivência ele fica suspenso. Então, nesse caso, eu não consigo remover a suspensão temporária, tá? Então, e aí o sistema também vai reclassificar sempre com a data do início do estágio de convivência. Então, a gente também manteve essas regras que já existiam no antigo, continuam no novo, tá? Tem a opção de eu inativar a habilitação, né? Então, eu desativo a habilitação. Ele pergunta se foi por solicitação do pretendente por decisão judicial também. A gente está tentando trazer mais informações, né, sobre essas questões de a pedido e por determinação judicial, tá? E tem a opção de transferir a habilitação, né, que vocês já estavam acostumados, só que ficava meio escondida lá no sistema para transferir. Agora é fácil, é só clicar no botão, você vai dizer o estado, o órgão julgador daquele estado e o motivo é um campo de preenchimento livre também que vocês vão colocar o motivo pelo qual ele está sendo transferido. Por exemplo, a pessoa mudou de endereço, né? Então, isso solicitou a transferência. Por enquanto, a transferência continua na vara de origem do processo, tá? Então, a vara que vai receber o processo precisa solicitar a transferência. A ideia, no futuro, é que a gente crie um processo de pedido através do próprio SNA. Mas agora, para junho, vai continuar a metodologia atual de ter o mesmo, da vara de origem, ter o dado, tá? E aí vocês têm que ligar, solicitar. Bom, mas a ideia no futuro é a ideia é melhorando um pouquinho em pouquinho, cada dia um pouquinho mais, tá bom? O que mais? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Novas ocorrências. E tem a opção da reavaliação, né? Quando a pessoa ela desiste de uma criança em estágio de convivência ou ela faz a recusa sem motivo justificado por 3 vinculações, ele vai ficar numa situação de requer reavaliação e ele vai poder ser reavaliado. Também a reavaliação agora é um botãozinho separado que vai aparecer quando o processo estiver com a situação requer reavaliação, tá? Então, e a pessoa fica suspensa, né, de buscas enquanto está na situação requer reavaliação, tá? Todas essas situações vão ficar aqui, igual essa daqui, tá? Habilitação suspensa temporariamente, tá vendo? Então, a gente sempre vai dar os alertazinhos nessa página, a lista de alertazinhos vão ficar aqui abaixo da foto sempre, tá? Agora a gente tentou desmembrar os alertas, antes era um só, e ficava uma linha grande, né? Às vezes não dava nem para terminar de ler. Então a gente tentou fazer separados, deixar um embaixo do outro. Vocês vão ver que às vezes vai ter 2, 3 alertas, com a ideia de tentar deixar mais fácil a leitura desses alertas, tá? Então vocês vão conseguir ver cada um deles, e aí pode resolver um por um, eles vão saindo aqueles alertas um por um, tá? Então, essa é a ideia. O que mais? Tenho que mostrar. Acho que foi isso, gente. Acho que, de novo, o objetivo é tentar facilitar. Eu realmente acho que o primeiro cadastro vai ficar maior, vai dar um pouquinho mais de trabalho, vou ser honesta. O primeiro cadastro vai dar um pouquinho mais de trabalho porque ele é maior, porém, qualquer ação que vocês forem fazer a partir de agora do sistema vai ser muito mais rápido. Porque tem como fazer pelo menu lá de fora, tem um botãozinho aqui, né? Às vezes vocês não vão decorar ainda o que é o desenho, mas já tem aqui explicando o que é cada um desses botões. E eu realmente acho que vai ficar muito mais rápido do que editar, procurar em qual aba que está, onde é que eu vou fazer, né? Não, agora está tudo aqui na tela inicial, botãozinho a botãozinho, a gente tentou ao máximo deixar intuitivo o sistema para vocês, tá? E começamos simples, começamos com, digamos, trazendo poucas coisas novas para vocês se adaptarem, e aos poucos a gente vai trazendo, a partir do segundo semestre, coisas novas para serem incluídas pouco a pouco, para vocês irem acostumando com o novo sistema, né? Para não dar aquele baque de tem um sistema novo, tem um monte de campo novo, tem um monte. Não. O sistema é novo com as funcionalidades antigas. Aí daqui
Vocês estão bem? Daqui a uns 2 meses, vamos lançar agora uma funcionalidadezinha nova. Vamos, por exemplo, né, colocar, por exemplo, para conversar com o PDPJ, ou então vamos colocar uma funcionalidade nova aqui de conexão. Enfim, a gente vai fazendo aos poucos as novidades e a gente sempre vai avisando vocês. Não se preocupem, a gente sempre vai conversando, vai fazendo com calma. A ideia é que não seja uma mudança brusca, tá? Apesar da cara nova do sistema ser bastante diferente, a nossa ideia é fazer com que seja uma mudança tranquila para vocês, tá? E vai ter, então, esse workshop está sendo gravado, ele vai ficar disponível, né? Quem não conseguiu assistir ao vivo vai poder assistir depois, a gente vai deixar no nosso YouTube do CNJ, e vai ter também o nosso manualzinho. E a gente vai avisar antes de lançar, a gente não se preocupem, vai ser em junho, a gente não tem a data exata ainda em junho, porque a gente tem algumas coisinhas para ajeitar, como vocês viram, né? Algumas coisinhas para ficar mais bonitinho, mas eu tenho certeza que em junho a gente lança e vocês vão, acho que vão gostar bastante do novo sistema. Tá? Tem algumas perguntas aqui, vou interromper meu compartilhamento. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu tentar ver se eu consigo. Gente, eu vou tentar ver a partir da. Cadê? O Vitor pergunta se o pedido de renovação poderá ser feito pelos pretendentes no próprio cadastro. Isso facilitará bastante. Então, isso é uma das coisas que a gente gostaria, sim, de colocar no sistema lá na parte de meios e habilitações. Na verdade, a gente até chegou a criar esse dado, essa informação. Dele poder pedir inativação, pedir renovação, já trazer os documentos da renovação. A gente chegou a planejar isso tudinho, Vitor. Só que o que aconteceu? A gente teve que dar uma pausa para ver com o Foninge, porque a gente tem uma questão de precisar ou não de advogado. Então, por exemplo, para renovar, precisa de advogado? Porque se precisar de advogado, a gente não pode fazer via sistema. A gente vai ter que pegar a petição. Alguns estados. Então, assim, a gente está no momento em que a gente solicitou uma consulta ao Foninge para a gente poder justamente ter certeza de que a gente pode fazer isso via sistema. Então, o próprio pretendente fazer essas solicitações. A partir do ok do Foninge, a gente vai sim implementar mais formas de comunicação do pretendente com a vara de forma direta do sistema. Eu acho que vai facilitar bastante, tá? Mas a gente pede um pouquinho de paciência que a gente está fazendo essa parte da consulta formal. O pessoal do juizado... o Vitor falou que lá não tem exigência de advogado, exato. Aí talvez, se for ficar a decisão de cada estado, talvez a gente possa implementar para os estados que não precisam de advogado, enfim, a gente está pensando na melhor estratégia, tá? O pessoal de Santo Ângelo perguntou, não tem o nome da pessoa, se frustrar o estágio de convivência, ele consegue voltar para a data da sentença? Então, essa é uma outra coisa que vocês já solicitaram, né? Que, a princípio, não, tá? A princípio, se ele desiste de um estágio de convivência, ele está reclassificado e reclassificado estará. Mas a ideia é que a gente crie uma nova funcionalidade para que o juiz, com decisão judicial, possa voltar à classificação original, caso ele entenda que não tenha culpa do pretendente. Mas isso ainda não está agora. Agora, gente, a gente trouxe o sistema meio que com as mesmas regras que existiam para a gente não causar uma disrupção. Mas a gente tem isso sim mapeado, essa ideia, tá? De trazer essa nova funcionalidade. A transferência precisa de decisão do juiz? Depende, então, normalmente vai ter um pedido, pelo menos, do pretendente, né? Aí, em regra, ou vai ser o próprio juiz da vara originária que vai determinar que seja transferido, ou ele vai lá na vara que ele vai morar agora, por exemplo, eu sou do Espírito Santo, estou morando no DF, né? Eu vou aqui no DF solicitar, aí o juiz do DF vai solicitar. Então, normalmente tem uma decisão, tem uma ação de juiz, ou do juiz lá do DF, do Espírito Santo, determinando que venha para o DF, ou do juiz do DF solicitando esse processo, né? Então, normalmente, sim, vai precisar de uma decisão, vai ter que passar pelo juiz, sim, tá, Maralice? A partir de quando está disponível? A partir de junho, não tem uma data fechada ainda, a gente vai avisar com antecedência, tá? Algumas pessoas que gostaram, acharam que ficou prático. Sobre o campo de aceitar irmão, gera muita dúvida. O que significa exatamente? Tá. Esse campo, ele significa que ele aceita adotar aquela quantidade de crianças que ele aceita em grupo de irmãos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu aceito adotar 2 crianças, mas não aceito irmãos. O que o sistema vai entender com isso? Que ele quer adotar uma criança e depois, no futuro, ele quer adotar mais uma criança. Ele não vai procurar 2 irmãos para aquele pretendente.
Então, se o pretendente quer adotar 2 crianças e aceita 2 irmãos, ele tem que botar que aceita irmãos, tá? Então, é isso que significa se aceita irmãos. Porque senão ele vai procurar uma por uma, mesmo que ele aceite 5, ele só vai procurar uma por vez, tá? Diferentes alterações. Raquel pergunta, a partir da nova alteração, será possível dispensar os habilitados à entrega de documentos na vara? Por enquanto, não, porque justamente porque a gente ainda não integrou o sistema processual. A ideia, no futuro, é justamente essa, que a pessoa colocou no pré-cadastro dela esses documentos, porque ela vai poder colocar. Esses documentos já estão disponíveis, inclusive, no pré-cadastro, né, que eu mostrei. E que isso já vá para o PJE direto. Nossa ideia original era essa, tá? A gente ficou bloqueado só nessa questão do advogado. Mas, então, hoje a gente ainda não tem como dispensar, a pessoa tem que ir na vara, tá, Raquel? Mas a ideia no futuro é que a gente possa dispensar, sim, essa ida da vara só para entregar documento. E utilize o pré-cadastro, tá? Doença psicossocial, eu acho que você confundiu. O que a gente tem aqui é deficiência psicossocial, salvo engano. Deficiência psicossocial, não é doença psicossocial. Aí eu não sei se a Grazi está aqui para explicar um pouco melhor, que foi quem criou essa classificação. Talvez ela possa botar no chat aí, Grazi, você deve estar aqui com a gente. O que é deficiência psicossocial? Explica você, porque eu vou falar besteira com certeza e eu vou depois ser cancelado. A Raquel pergunta se será possível vincular crianças com casal de qualquer lugar do país, mesmo não havendo compatibilidade de perfil. Não, isso a gente não mexeu. Vinculação continua sendo a partir da página da criança, continua buscando pelo perfil. A gente não mexeu nada disso, tá? Vinculação continua sendo pelo perfil, tem que bater idade, bater a idade, gênero, etnia, tudo, tá? O pessoal falou do modelo de novo registro para adequar os estudos. Eu confesso que eu não entendi. Você está falando do manual? A gente está fechando o manual ainda, mas assim que tiver o manual, a gente pode tentar mandar para os usuários. A gente tem o e-mail de todo mundo que está usuário ativo, a gente pode mandar para vocês. Sobre acesso de pretendentes, algumas notícias está instável, está ruim. Tenho notícias boas. A gente teve um problema sério com o GovBR, que o sistema, não sei, aí, isso aí foi uma coisa que me informaram da TI, não é do SNA, tá? Foi uma coisa que aconteceu da PDPJ. Quando a pessoa estava só pelo GovBR, ela não tinha no corporativo, ou não existia no sistema de um tribunal, o sistema estava interpretando como se fosse uma tentativa de entrar irregularmente no sistema e estava bloqueando esses usuários. Então a gente teve esse problema mesmo. Isso foi corrigido na semana passada, tá? E agora, o que me explicaram na TI, é bom que vocês saibam, vocês até replicarem para os pretendentes de vocês que ainda estão sem acesso, é para que eles cadastrem a dupla autenticação do GovBR, que deve voltar. Então, quem está sem acesso, pretendente que está sem acesso, tem que cadastrar a dupla autenticação do GovBR através daquele aplicativo que tem agora no GovBR, para voltar a ter acesso. Isabelle, a pessoa fez a autenticação duplo fator no GovBR, não funcionou. Pede para a pessoa mandar via ouvidoria@cnj.jus.br, ouvidoria@cnj.jus.br, a informação dela, o CPF dela e o print dela mostrando que está bloqueado o acesso, que a gente vai desbloquear por aqui, tá? Mas a ideia, aproveitar que estamos todos aqui, é que desde a semana passada, na teoria, foi resolvido o problema do acesso dos pretendentes. A gente pede desculpas, foi uma coisa da PDPJ, não foi exatamente do SNA, mas que afetou principalmente o SNA, porque o SNA que é onde tinha muita gente que tem acesso ao GovBR sem ter acesso a tribunal, né? Então a gente teve esse problema aí mais sério. Gente, muita pergunta, vocês estão perguntando. Alguém levantou a mão? Vamos ver se alguém levantou a mão para poder eu parar de falar um pouquinho, que nem eu aguento mais minha voz. Tem algumas pessoas de mão levantada. Aí depois eu volto para as perguntas que estão no chat. Cadê? Quem está de mão levantada? Ai, gente, eu tô. Bruninha, cadê essa parte? Como é que eu consigo ver as pessoas que estão de mão levantada apenas? Ordenar. Achei. Lucrécio foi o primeiro que levantou a mão. Gente, vou ativar o som de vocês. Respeita o colega que vai falar. Não abre todo mundo o som, não, hein? Para permitir que o Lucrécio possa falar. Vai lá, Lucrécio, tenta abrir seu som, por favor. Boa tarde. Lucrécio, consegue ouvir?
Ele desistiu. Vamos ver se é Sinara. Sinara, você consegue abrir seu som? Eu abri a opção de abrir o som. Sinara tá por aí? Não? Também não? Ou não tá conseguindo, será, gente? Agora eu fiquei com medo. Acho que a Sinara baixou a mão. Rosane Roche. Rosane tá por aí? Consegue abrir o som? Ó, você tá conseguindo abrir? Alguém já até abriu? Rosane? Rosane, Rosana, devo ser eu. Se for, a minha pergunta é. Peraí, deixa eu ver aqui que fica mais fácil para eu ler. Como orientar os habilitantes cuja migração de dados do módulo antigo para o novo vieram com incorreções? nossa, Rosana, mas 2019 até agora eles não corrigiram? 5 anos? Não, do módulo antigo para esse novo que foi habilitado agora. Não vai ter migração. Esse novo módulo não é migrado, é o mesmo banco, então não tem como ter dados diferentes. Estranho, porque muitos estão reclamando de que tá zerado, está totalmente sem os dados que estão incorretos, e a orientação que nós estamos passando é que solicite a vara de habilitação para que faça a correção direto no sistema. Porque do módulo antigo para o novo de abril agora, muitos erros vieram acontecendo. É estranho isso, Rosana. É bom a gente ficar sabendo, mas assim, porque quando em 2019 teve a migração do sistema do CNA para o SNA, Sim, realmente sim. teve uma mudança brusca. Agora a gente não mexeu no banco de dados, que é onde grava a informação. Então, eu tô achando estranho isso daí, Rosana, mas já que teve um caso, manda pra gente Não, poder. tem vários. Eu vou Tá, mandar, vou pedir para todos pode, enviarem, tá bom? pede para as varas mandarem para os sistemas nacionais para a gente tentar ver o que está acontecendo, tá bom? Tá Porque bom, é a primeira vez que eu obrigada. estou sabendo disso. Nada. Caio, Boa tarde, desculpa, eu tô... rapidinho, tá boa ficando tarde, Caio. meio tonto. Duas coisas. Uma delas, para você repetir depois o e-mail para onde a gente envia, as questões dos habilitados que estão com dificuldade de ingresso. E aí, sobre o nosso trabalho especificamente, você falou dessas pequenas alterações na parte de perfil, né? Bom, são alterações, então são informações que não vão estar previamente preenchidas. E elas dialogam com o perfil das crianças. Então, a minha pergunta é, ao incluir isso nesse novo módulo, a gente vai precisar fazer alterações nos perfis das crianças e os habilitados que já estão no sistema. Como que vai ser o processo de mudança ou de acrescentar essas informações? Se a gente vai fazer isso só nas reavaliações ou se já agora a gente vai precisar criar mecanismos e aí já sugerindo, inclusive, assim, na próxima vez que for fazer alteração nessa parte de características, às vezes vale a pena fazer tudo de uma vez, sabe? Para que aí a gente crie mecanismos e metodologias para pegar o que já tem habilitado e já falar todas as alterações, sabe? Aí faz um grupo um dia extraordinário com quem já é habilitado falando das mudanças e aí refaz nas habilitações refaz esses critérios, sabe? Eu fico pensando nisso. Porque aí a gente vai entrar em contato para fazer pequenas alterações agora. Aí, se a gente for indo muito devagarinho, a gente vai ter que recorrentemente fazer contatos com o conjunto das pessoas habilitadas. Isso talvez traga mais trabalho. Tá, vamos lá. Duas coisas. Sobre a questão do e-mail. O ouvidoria que eu passei é um e-mail que a gente normalmente oferece para os pretendentes quando eles querem entrar em contato com o CNJ. Então, é um e-mail de contato da sociedade civil, ouvidoria. Se vocês, ou o pessoal da cnj.jus.br, tá? Quem trabalha em vara, o que a gente pede é que sempre converse com o administrador estadual, para o administrador estadual entrar em contato com a gente. Aí o administrador estadual entra através de um outro e-mail, que é o sistemasnacionais@cnj.jus.br. Sim. Esses sistemas nacionais, ele está disponível só para usuários do Poder Judiciário, por isso que não é o mesmo. Então, pretendente ser pela ouvidoria e das varas, a gente pede, de novo, que centralize nos administradores, porque senão a gente recebe muita demanda das varas e a gente acaba ficando um pouco perdido. Então, é bom ter o filtro dos administradores estaduais, tá? E manda para os sistemas nacionais. Sobre a mudança de perfil, a ideia é que essa mudança de perfil com os novos campos, ela já aconteça em julho, final de junho, início de julho. Então, a gente vai fazer a mudança logo para o novo perfil todo completo dos pretendentes. Então, o que eu sugiro é vocês, já que vocês querem, se for para fazer um mutirão, aguardar,
que a gente vai trazer essas classificações de doenças detectadas, por exemplo, tipos de doenças, né? Trazer, por exemplo, uma criança com hidrocefalia, enfim, a gente vai trazer algumas coisas mais específicas. Então, eu acho que o ideal é aguardar. No momento, o sistema, diferente de quando a gente migrou do CNA para o SMA, vocês vão ver que o sistema vai deixar vocês continuarem trabalhando mesmo sem esses campos preenchidos. Então, vocês vão conseguir cadastrar ocorrência, renovar, reavaliar, vocês vão conseguir fazer tudo mesmo sem esse perfil preenchido, tá? Então, porque a gente ainda não mexeu na criança. A criança, ela vai continuar estando só com aqueles campinhos de possui deficiência física, possui deficiência mental, possui doenças. Vai estar só isso na criança. Então, enquanto a gente não mexer na criança, a gente ainda não está sendo tão criterioso com a parte dos pretendentes, porque a gente, tendo aqueles campos antigos dos pretendentes, já é suficiente para a gente vincular eles às nossas crianças, tá? Então, a ideia é que até julho a gente tenha todos os campos do sistema, inclusive os submenus, digamos assim, né, dentro de cada doença, dentro de cada tipo de deficiência. E aí eu acho que depois de julho valeria a pena, Caio, se vocês entenderem ser interessante, que vocês façam esse tipo de trabalho de multirão, digamos assim, para poder alterar todos os pretendentes, e aí sim vocês já colocam todos os dados. Então, não vai ser de picadinho tanto não, vai ser em duas fases. A primeira fase é essa, e a ideia é que no mês seguinte ao lançamento a gente já faça esses novos campos com as classificações, tá? E aí talvez em agosto, setembro, enfim, vocês já possam trabalhar para trazer todos os campos novos de saúde. Bom? E tem previsão dessa mudança para a criança? Para a criança, a gente só deve mudar isso no ano que vem, gente, porque a gente ainda tem muito trabalho a fazer dentro da parte de pretendente, serviço de acolhimento. Criança vai ser a última coisa que a gente vai migrar, então é só para o ano que vem. Então a gente vai ter um tempo aí para fazer trabalho com os pretendentes e fazendo as alterações, tá? E é importante, inclusive, avisar eles isso, né? Que assim, que embora a gente esteja trabalhando mais campos, até as novas habilitações, que nesse momento os cruzamentos se dão por estes dados, que ainda são fechados, e isso vai de lá para frente. Então, por exemplo, talvez não seja necessário um mutirão, mas pegar as reavaliações, no momento que alterar das crianças, aí o que faltou nas reavaliações, a gente levanta e faz aí um trabalho mais intenso, talvez. Isso, assim, né? exato. Acho que é importante deixar claro na hora que vocês forem cadastrar os pretendentes. Assim, o que isso já vai facilitar, gente? Por exemplo, se eu tenho uma criança que eu sei que tem autismo, né? E eu tenho lá, eu vou procurar pretendentes. Eu já vou, se ele já estiver no perfil novo, eu já consigo ver se ele aceita ou não o autismo. Então, eu já consigo, se for o caso, não vincular com aquele pretendente. Então, eu acho que mesmo não sendo um campo, entre aspas, que vai fazer a vinculação, ele vai ser um campo que já vai ser interessante de ter na hora de eu fazer a busca, porque apesar da lista parecer aquela lista antiga grande com todo mundo, eu já consigo entrar no perfil do pretendente e ver, opa, esse aqui aceita, não, esse aqui não aceita. Então, eu acho que já vai facilitar, mesmo não sendo um campo que a gente vai usar para fechar a vinculação, sabe, Caio? Mas eu acho que vai, sim, já vai dar uma facilidade na hora de fazer as buscas. Então, acho que quanto mais tem informação, melhor. Mas é importantíssimo que os pretendentes tenham ciência disso, de que, olha, esses campos, por enquanto, não vão ser utilizados para fazer a vinculação. Então, você pode receber ligações um pouco diferentes daquele perfil que você colocou, né? É importante que vocês avisem sim os pretendentes, você tem razão, tá? Perfeito, obrigado. Nada. Eu acho que a Grazi Milani, que é a Graziela que eu estava perguntando sobre a deficiência, está com a mão levantada. Grazi? Tudo bem, Isa, boa tarde a todos. Então, só aproveitando, né, para esclarecer para o pessoal, estou vendo que tem bastante pergunta a respeito dos campos de saúde. Então, pessoal, só para deixar bastante claro, né, que o CNJ, quando pensou os campos de saúde, não só nos campos de saúde, mas também nos demais campos, a gente tem tentado incluir os movimentos sociais, né? Tem tentado incluir as diversidades, tem tentado incluir os movimentos pelos direitos humanos, então tem realmente tentado fazer da forma mais ampla possível. Então a gente fez uma consulta à FADER
aqui do Rio Grande do Sul, né, a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades, e eles nos sugeriram, então, justamente por ter essa dificuldade em nominar as deficiências, né? Então, elas nos sugeriram a consulta a uma cartilha que, apesar de ser de 2021, é uma cartilha que está ainda bem atualizada. Então, eu disponibilizei essa cartilha aqui no chat, foi com base nela, então, que nós utilizamos as nomenclaturas ali no SNA. Ela é extremamente didática, então tem ali a deficiência, a definição da deficiência mental ou psicossocial, que é uma deficiência que já vai ter aí uma sequela mais a longo prazo, ela já vai estar mais estabilizada, e ela fala também aí das questões relacionais da pessoa, né? Um exemplo é a própria esquizofrenia, mas ali dá para a gente entender um pouquinho melhor. Um colega aqui também colocou um artigo do Jus Brasil super interessante sobre a temática. E em relação às definições do que seriam as deficiências, do que seriam as doenças infecto-contagiosas, é só importante fazer uma observação do porquê que não há uma definição hoje em relação a esses conceitos, por exemplo, no manual do SNA, e a dificuldade de fazer essa definição, né? Primeiro, porque são conceitos da área da saúde, então, nós, como operadores do SNA, equipes técnicas, assessores, né, secretários, nós não temos, né, essa competência para poder, então, definir o que é uma doença, o que é uma deficiência, onde que o quadro daquela criança vai se encaixar realmente, né? Então, a gente precisa sempre fazer essa consulta para o profissional médico que está diagnosticando, que está acompanhando aquela criança. Então, bom, este tipo de diagnóstico se enquadra em qual campo, né, destes aqui que eu vou precisar preencher dentro do sistema. E aí a gente precisa lembrar que quem é o gestor do SNA dentro da comarca é sempre o magistrado ou a magistrada, né? Então, a gente, antes de preencher, não tendo segurança no preenchimento ou não vindo ali especificado como preencher o campo, a gente deve fazer uma consulta no processo para que o juízo, então, nos diga como fazer esse preenchimento. Eu vou dar um exemplo que eu acho que acaba ficando um pouquinho mais claro, né? Por exemplo, doenças infecto-contagiosas. A gente poderia, no manual, pesquisar quais são as doenças infecto-contagiosas, e lá constaria que a gripe é uma doença infecto-contagiosa, assim como o HIV é uma doença infecto-contagiosa. Então, a gripe, normalmente, ela é transitória. O HIV, ele pode ser transitório a partir do momento que a criança nasce exposta ao HIV, vai fazer o tratamento ali no período da janela imunológica, durante 1 ano e meio, e ela pode, ao final desse 1 ano e meio, negativar ou não. Então, vai caber ao magistrado se naquele momento do preenchimento do SNA, ele vai querer dizer, né, se aquela criança que foi exposta, nasceu exposta ao HIV, tem ou não o HIV, porque ao final deste período de 1 ano e meio, ela pode desenvolver a doença, como ela pode não desenvolver a doença, né? Então, é algo muito específico, é algo que não vai caber a nós decidir, julgar se sim ou se não. Assim como tem doenças, né, que têm esse caráter mais transitório, como eu dei um exemplo bobinho, né, a gripe, mas é uma doença infecto-contagiosa de caráter extremamente transitório, mas é uma doença infecto-contagiosa se a gente for levar ao pé da letra. Então, é justamente aí que mora a extrema dificuldade da gente conseguir fazer essa definição e esmiuçar esses conceitos, tá, pessoal? Então, a dica é, sempre levem a consideração no magistrado ou magistrada, que se ele também permanecer em dúvida de como orientar o preenchimento, ele deve oficiar ali a equipe de saúde da criança, que acompanha aquela criança ou aquele adolescente, justamente para que seja orientado a forma como vai ser melhor o preenchimento dos campos. Era isso, muito obrigada. Obrigada, gente. Grazi, ela faz parte de um grupo negocial que a gente tem aqui no CNJ,
que auxilia, né? Eu sou uma das pessoas que trabalham na SNA, não trabalho sozinha. Então, aproveitar e agradecer publicamente as pessoas que têm me ajudado na parte negocial, que é a Grazi, que é do TJ Rio Grande do Sul, o Ellison, do TJ Espírito Santo, a Ângela, do TJ Paraná, e a Patrícia, do TJ Pará, que eles têm feito um trabalho excelente de validação de todo o sistema, a construção do manual, a construção todas esses novos campos, né? Eu sou da área do direito e eles são todos da área de ação social, psicólogos, então eu tenho certeza que eles contribuem muito, assim, muito mais até do meu conhecimento. E acho que eu já falei algumas vezes, nós temos a Raíssa também, que ela trabalha no nosso PNUD, e também é uma das pessoas que mais trabalha na parte negocial. A gente tem uma equipe técnica também muito boa, a parte do pessoal da TI, pessoal do PNUD, a Ana Angélica, que é a nossa gerente de projetos. Então, é uma equipe grande que trabalha aqui comigo, a Ana Angélica, a Alessandra, tem todos os desenvolvedores, tem alguns até que estão assistindo aqui com a gente, então eu quero agradecer a todos aí pela ajuda. Né? E é importante ouvir a Grazi, que ela tem muito mais conhecimento técnico do que eu, às vezes, para responder essas dúvidas de vocês. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar todas as dúvidas, tá? Mas vamos lá. Acho que a Juscelane já tentou. Não sei se. Juscelane, você já conseguiu. Você falou? Eu não sei se a pessoa conseguiu abrir o áudio. Juscelane, não, né? Ângela Barros é a próxima. Boa tarde, está me escutando? Sim, boa tarde, Ângela. Veja, eu vou fazer uma pergunta, eu não sou usuária do sistema. Mas o que eu queria saber é se há alguma previsão de vocês incluírem dentro do próprio SNA um módulo de relatórios para a gente fazer o acompanhamento do cumprimento dos itens do prêmio CNJ. Há sim uma ideia disso. A gente está numa fase que a gente está terminando pretendentes. Quem entra no sistema sabe que tem um menuzinho do lado esquerdo, né? A ideia é que a gente acrescenta mais um menu que vai ser a parte de relatórios. Então, sim, está na lista. Eu não tenho como te dar uma previsão de data, porque tem muita coisa para ser feita. O CNA parece pequeno, mas é enorme. Mas sim, tem essa opção. Uma outra coisa A gente tem tentado fazer esse acompanhamento, né, mas a equipe que é usuária do sistema, né, tem muita dificuldade em passar essa informação, porque eu sou da Secretaria de Planejamento, né? Planejamento, eu vi esse plano. Uma coisa que a gente vai fazer para fins de prêmio, a gente já está fazendo, na verdade, a gente homologou o pessoal da Bahia, acho que da Bahia, não é, Ângela, ou não? O pessoal de Pernambuco. Pernambuco, tá, mas eu homologuei o pessoal da Bahia, foi que a gente criou algumas listas de crianças com processo de destituição, crianças acolhidas, com e sem reavaliação, a gente fez 4 listas do sistema, e a gente vai colocar isso de forma a compartilhar com o setor específico do tribunal, tá? A gente já está vendo como é a melhor forma. Vai ser um CSV, tá? Para vocês que trabalham com estatística, é até mais fácil. Para que vocês possam utilizar isso para o prêmio, tá? A gente já fez o modelo, a gente agora está vendo a melhor forma de implementar. A ideia é que semanalmente a gente atualize essas listas até o final do prêmio, até o dia 31 de julho. Então, sim, enquanto a gente não mexe no sistema, né, afinal de contas, para o prêmio desse ano já não adianta mais, a ideia, tem gente que está precisando disso agora, a gente vai fazer através provavelmente do SharePoint, a gente vai disponibilizar para vocês, a gente vai avisar, tá? É esse mês ainda. Esse mês ainda não, mentira, dia 29. Esse mês não, início do mês que vem. Joia, obrigada. Tá, nada. Daniela Vargas. Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que seria se a renovação da habilitação do casal habilitado, se ela pode ser, essa habilitação ela pode ser condicionada ao impulso do próprio habilitado, né? Um pedido expresso, um e-mail, um WhatsApp, enfim. Pela resolução 289 do CNJ, sim. A resolução 289 diz que é a responsabilidade do pretendente solicitar a sua renovação e, se ele não solicitar, vai ser inativado. Alguns magistrados, eles ainda assim pedem que seja feita alguma comunicação, mas pela resolução 289 é possível de que ele seja avisado lá no início do processo, né? Olha, você tem que dar o impulso, assim como no juizado especial, por exemplo, e se ele não der impulso, seja o processo arquivado automaticamente. Então, sim, pela resolução pode. Bom? Tá certo, muito obrigada. Nada.
Gente, antes de passar para a próxima, deixa eu dar uma olhadinha no chat também, porque eu acho sacanagem, né? Só ficar. Vou e volto, gente. Agora, agora eu já me perdi no chat onde é que eu tinha parado. Vou tentar pegar de um horário para cá. Tem várias coisas sobre doenças e deficiências. A gente vai fazer o seguinte: tendo visto que está gerando bastante dúvida, como a Grazi falou, não foi uma coisa que foi tirada do CNJ sem bibliografia. Então, a nossa ideia é você colocar no manual, a gente vai colocar toda essa parte de bibliografia das questões de saúde no nosso manual e vai passar para vocês. Assim vocês vão ter mais informação, mais facilidade para trabalhar, tá bom? Então, a gente já conversou aqui internamente, a Raíssa até já começou a trabalhar com isso. Sobre essa questão do pré-cadastro, algumas pessoas falaram que parece que na parte externa não estão aparecendo as informações dos pretendentes. Acho que é importante vocês mandarem isso para a gente dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Realmente, a gente teve alguns problemas com o módulo externo de pretendentes, depois da mudança do GovBR, e a gente está precisando realmente consertar. Se vocês tiverem casos e quiserem mandar para a gente vai tentando corrigir, tá? A Carla fala do prazo de vinculação de 5 dias, que é muito curto para ingresso da adoção. Sim, é curto, mas esse prazo, gente, hoje em dia ele não está sendo cobrado para nada aqui no CNJ, tá? Justamente porque a gente sabe que está curto demais. Então, a ideia é que a gente, no futuro, separe o vinculação já com aproximação, já com o início da aproximação e sem o início da aproximação, tá? A nossa ideia é fazer essa separação. Mas, enquanto isso, o alerta fica, mas esse alerta ele não traz nenhum prejuízo para vocês. Você vê que no prêmio a gente não cobra, quando a gente faz inspeção a gente não cobra, justamente porque a gente sabe que esse prazo realmente está muito curto, para considerar todo o período de aproximação necessário, principalmente quando a criança é mais velha ou é adolescente, tá? Parte das doenças e deficiências. A pergunta falou sobre se ficou gravado. Sim, esse workshop está sendo gravado. Vai ficar disponível para vocês na página do CNJ, lá na parte do SNA. Tem bastante coisa aqui sobre saúde, eu vou pular, porque acho que a explicação da Grazi ocorreu, foi acho que bastante completa. Questão do GovBR, de novo, gente, manda pra gente, porque a gente sabe que teve esses problemas mesmo com o GovBR. A Gabriela falou que ela é pretendente, deu problema no cadastro dela, gente, enfim, a gente pede desculpas, não foi uma coisa só do nosso sistema, como eu falei, a gente vai tentar resolver, a gente pede desculpas pelo inconveniente. Bastante coisa sobre isso, questão das problemas de saúde. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Habilitações novas, doenças. Alguém perguntou, eu não estou achando aqui, alguém tinha perguntado sobre fazer um novo workshop depois que a gente lançar. A gente está fazendo esse workshop, gente, porque porque eu normalmente faço os workshops e eu já estou com 34 semanas. Então, a gente achou temerário deixar muito mais para frente, porque se a neném resolver antecipar a vinda dela, ficava, vamos supor, que a gente lança dia 15, a gente vai fazer dia 21, dia 21 já estou com 38, aí né, a possibilidade de dar errado é muito grande. Então a gente resolveu antecipar, mas se der tempo, tá, a gente tenta fazer um novo workshop, ou então a gente pode ver de organizar talvez a Grazi, o pessoal que está trabalhando no sistema comigo, né, que eu estou fazendo um trabalho sozinha, possa fazer um dia de tirar dúvidas, digamos assim, tá? A gente pode pensar nesse modelo sim, bom? Certificado. Certificado, gente, é aquele link que passamos lá no início. Se vocês ainda não pegaram o linkzinho, vocês coloquem lá para poder vocês receberem, vai ser enviado por e-mail que vocês cadastraram na inscrição, tá? Oi, Leandra, quanto tempo? Eu sou da Espírito Santo, né? Trabalhei com a Leandra há um tempo. Ela pergunta quem é o administrador estadual lá no Espírito Santo, a Seja. São eles mesmos que são os administradores estaduais. Deixa eu ver. Classificação, CIF, questões de saúde. Gente, questões de saúde são realmente complicadas, né? Eu acho que com a explicaçãozinha da Grazi ficou um pouco mais claro. Tá. Alguém pergunta, caso seja iniciado o estágio de convivência com a criança com DPF, né, Destituição do Poder Familiar, em grau de recurso, ou seja, determinado o retorno da criança à sua família de origem, o estágio de convivência será interrompido. Como fica a classificação? Hoje ele está reclassificado. A ideia é que a gente crie uma funcionalidade, tá,
tá na nossa lista. Vem nessa versão 2 do sistema. Então, assim, pretendente, a gente vai lançar a versão 1 agora em junho. Provavelmente em julho a gente já lança uma versão 2, com algumas coisas novas. E aí a ideia é que nessa versão 2 a gente já tem essa possibilidade de vocês alterarem a data de classificação para voltar da data de sentença original, tá? Cadê? Acho que tem mais a questão de saúde. Sobre a capacitação, de novo, cada vez que a gente for fazendo novos módulos, a gente está tentando fazer o workshop, né? Teve o primeiro dos pretendentes, agora da área externa, agora da área interna, tá? Todo módulo novo a gente está fazendo capacitação. A ideia é que depois, no final, quando a gente tiver tudo pronto, a gente atualiza aquele curso completo que tem no SNA. Mas não adianta a gente atualizar ele agora com um pedaço, né? Então, a ideia é que aquele curso online ele seja atualizado no final, quando a gente tiver todos os módulos prontos. Até lá a gente vai fazendo no formato de workshop, tá, gente? Tá. Acho que eu passei bastante coisa. Daqui a pouco eu volto aqui. Vamos voltar para as dúvidas por pessoal de mão levantada. Rosane Roche. Você consegue abrir seu microfone? Boa tarde. A gente não te escuta, apesar de você ter desmutado. Não? Rosane, acho que a gente não está conseguindo te ouvir. Se você quiser botar no chat a sua pergunta, tá? Cristina Mulesini. Não sei se ela já falou. Ela já falou, né? Ou ainda não? Cristina? Oi, não, ainda não falei. Boa Não? Tudo tarde. bem? Boa tarde. Boa tarde. É, primeira coisa, uma sugestão para que a gente tenha um campo de sugestões para o sistema, para nós que somos usuários, né? Que se divida, que tenha barras de rolagem para dividir por temas, subtemas, porque a gente acaba mandando para os sistemas nacionais e eu acredito que isso seja um pouco produtivo, justamente por causa de todas as questões de sistema que têm que ser resolvidas atualmente, né? E em discussões com colegas, a gente tem algumas questões que poderiam ser aproveitadas por vocês. Mas, enfim, essa é rapidinha. Uma coisa que eu não percebi é se vai manter o campo observações para a questão dos pretendentes. Eu não vi ali nos quadros. Vamos lá, duas coisas. Sobre as sugestões de melhoria, o que a gente sempre recomenda é que a gente não tem condições, assim, a gente tem 20 mil usuários ativos hoje da CNA. E assim, é muito difícil a gente ouvir a opinião de todo mundo. A gente adoraria, mas é muito difícil. O que a gente recomenda? Que vocês conversem com o administrador estadual, e os administradores estaduais têm mandado via ofício ou via e-mail para a gente, para solicitar para o comitê gestor do SNA essas solicitações de melhoria. Inclusive, a gente faz reunião a cada 2 meses e sempre tem solicitações. Então, por exemplo, a última solicitação que a gente teve foi do pessoal de Pernambuco para que a gente acrescente um campo nas guias de acolhimento sobre se tem restrição de visitação, por exemplo. Uma coisa nova que vai ser incluída. Se vocês têm sugestões de melhoria do sistema, eu recomendo isso. Fala com o administrador estadual, pede para que eles mandem oficialmente para o comitê gestor do SNA que a gente vai fazer análise do novo requisito. Tá? Porque quem tem o poder de alterar não sou eu, não é a Grazi, a gente só implementa. Quem tem o poder de criar novos requisitos é sempre o comitê gestor da CNA. Tá? Então, esse é o caminho que a gente pede para vocês seguirem. Sobre campo de observações, tem sim, na hora que vocês estão fazendo o cadastro do pretendente, no primeiro campo, dados básicos, tem o tipo de pretendente e tem observações. Então, vocês continuam tendo a opção de colocar observações. Tá? Então tá ótimo. Acho que isso, nessa parte, a gente tem usado bastante para restringir essas questões da saúde aí, que o pessoal está com bastante dúvida. A gente acaba ali tentando delinear um pouco a fala dos pretendentes. Principalmente a gente tira do estudo social, da avaliação psicológica, né? Quando eles mencionam algo, a gente coloca ali. Obrigada. Nada. O pessoal do GMF do TJ Pernambuco. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Hamilton. Minha primeira dúvida, ou minha primeira pergunta seria o seguinte: se essa plataforma nova, né, vai ser disponibilizada no
ambiente de treinamento para os administradores? A gente ainda não migrou nenhum ambiente para essa nova plataforma, mas sim, assim que a gente tiver com o sistema mais estável, a gente vai migrar simplesmente daquele SNA-treinamento. Sim, a ideia é que a gente migre para homologação e treinamento, estando ok, a gente migra para produção. Então, a ideia é que a gente faça isso sim, tá, Milton? Certo? Porque aí facilita, né, a visualização para ter posteriormente tirar dúvida. A Sim. segunda, né, como o tema seria só como pretendente, né, aí eu não me antecipei, mas é uma dúvida, na verdade é um complemento com relação à pergunta da nossa colega Ângela, né, da CEPLAN, com relação a essa disponibilização das bases de dados. Você falou que a Bahia solicitou e que vocês estão implementando. Então, como a gente faz para ter também esse acesso? Porque está apresentando muita divergência entre os dados que a gente está retirando do SNA e os dados que foram disponibilizados. Você no início falou que essa diferença, se for para menor, não tem problema, o problema é para maior. Mas, assim, para que a gente trabalhe em cima das informações que vocês vão considerar, seria interessante essa disponibilização. Inclusive, a gente já estava trabalhando nessa solicitação para que disponibilizasse o e-mail para quem quisesse esses dados, entrasse em contato com vocês através desse e-mail e aí solicitando, porque a gente sabe que trata de dados sigilosos, né, porque tem nome de criança, número de processo, enfim, não tem como você abrir para todo mundo, né, embora todos estejam no sistema, mas que disponibilizasse um e-mail para que a gente pudesse entrar em contato ou como é que a gente faz para ter acesso a esses dados da base de vocês. Esses dados da base a gente já está, como eu falei, trabalhando para disponibilizar. A gente vai fazer a gente vai criar as listas, tá, pré-prontas que batem com os dados que a gente tira para o prêmio, e a gente vai disponibilizar via um link, uma senha específica para cada tribunal. E essa senha vai ser disponibilizada para os administradores do SNA. E aí eles vão, enfim, aí internamente vocês veem a melhor forma de compartilhar esses dados, tá? Você vai passar para o pessoal da Secretaria de Planejamento, anonimizado ou não, assim, a gente entende que o administrador estadual do SNA é quem tem competência para ver se os dados, quais dados podem ser compartilhados da forma que vai ser compartilhado, né? Eles são titulares daquele dado, tá? Porque Então, vocês vão avisar isso? a gente vai avisar. A gente vai avisar por e-mail. Pode deixar que a gente vai avisar para todos os administradores por e-mail. A ideia é que, no máximo, até o dia 15 do mês que vem. Na primeira, não vou garantir a primeira semana, não, até dia 7, mas até dia 14 eu garanto que a gente vai estar com essas listas prontas e disponibilizadas para vocês. Ok. Isso vai ajudar bastante, né, o nosso trabalho, porque às vezes fica assim, sem confiar no dado da gente, porque está diferente de vocês e não sabe para onde seguir. Beleza, valeu, obrigado. Gente, eu vou passar mais umas 2 perguntas aqui para a gente encerrar, tá? Porque o horário já avançou. Roberto Fermi. Boa tarde ou boa noite, não sei se estão me ouvindo bem. Estamos, Roberto. Boa noite. Boa noite. Olha só, eu vi que falaram aí no decorrer da nossa reunião que existe alguma inconsistência com relação aos cadastros, que aqui na nossa comarca, aqui em Bagé, tem o caso de um pretendente que ele fez já 3 vezes o cadastro no SNA e nos tem mandado o número do protocolo. Só que quando a gente coloca no sistema ali para pesquisar, ele dá inválido. Eu até já mandei uma mensagem para o CNJ, eu só queria confirmar pelo que estão falando aí que existe uma certa inconsistência no sistema, seria isso? Então, o que está acontecendo é que na área de acesso dos pretendentes, na hora que eles entram, a informação está ficando equivocada. Internamente, para os técnicos, está correto. Então, não tem uma influência, por exemplo, na vinculação deles, porque internamente está certo o dado. O que eles estão alegando é que na parte que o pretendente entra lá com o seu login e sua senha, eles estão vendo dados equivocados. Essa informação, para mim, é nova, fiquei sabendo hoje, então eu preciso investigar um pouco mais para entender o problema e a gente ir atrás de corrigir, tá, Roberto? Então vou ver se a gente tem algum chamado nesse sentido e eu peço para que quem tem uma situação assim, fale com os pretendentes para mandar via ouvidoria ou mande via sistemas nacionais para a gente dar uma conferida.
porque para mim isso é novo, assim, eu não estava sabendo desse erro, sabia do erro de dificuldade de acessar, os pretendentes não estavam conseguindo entrar, que a gente corrigiu. Esse erro de estar aparecendo dados diferentes do interno, isso para mim é novo, então eu gostaria de entender um pouco melhor antes de dar um posicionamento, tá, Roberto? Tá. Só por fim, para confirmar, a nossa participação é feita ali no linkzinho, aquele de eventos ali, a partir do dia 10, é isso? Certificado? Isso, o pessoal Tá. da Comunidade do CNJ vai fazer os certificados e vai mandar para vocês. Tá. Só por fim, só uma última pergunta. Com relação àquela mensagem que eu acho que foi suspensa por um tempo que o CNJ mandava para os pretendentes, quando eles estavam na iminência de terminar o prazo de validade no caso do cadastro. Eu não sei se ainda está ativo, ainda Está funciona. mandando, está mandando. Os pretendentes que têm e-mails válidos estão sendo enviados. A gente conferiu isso recentemente, semana passada. Estão recebendo, tá. Estão recebendo. Tá, isso aí. Obrigado, é isso aí. Nada. Juscelane? Boa noite. Não? Não consigo te ouvir. Simone? Simone Baquial. Oi? Oi, Simone. Boa Oi, noite. tudo bem? Muito obrigada. Boa noite. Olha só, eu estou com uma dúvida talvez obsoleta, mas aí a gente consegue fazer a busca ativa da criança só quando a gente. Busca ativa não, desculpa. A gente consegue fazer a busca de pretendente só no processo, quando é o processo de suspensão ou destituição? Porque eu estou com um de providência lá que o juiz pediu para fazer a busca e eu não estou conseguindo ativar a busca, fazer a vinculação. A criança só é disponibilizada para adoção pelo sistema se tiver ambos os pais falecidos ou desconhecidos, entrega voluntária, suspensão ou destituição do poder familiar. Tá No bom. caso, se não tiver nenhum desses, o sistema não vai permitir que você faça realmente as buscas. Tá joia. Outra coisa, eu agradeço imensamente, né, essa reunião de hoje, né? E aí eu gostaria, assim, se fosse possível, que o comitê começasse a pensar sobre, porque assim, parece que a operacionalização do sistema, ela é bastante intuitiva, né? E de certa forma eu acho que a gente tem contato também, né, com a posição ética humana das pessoas, né, que operacionalizam. Só que eu acho que a gente precisaria, sabe, meio que de um protocolozinho, assim, ó, por exemplo, agenda da semana, porque o que eu vejo é assim, ó, toda semana todo dia eu olho o meu sistema. Só que eu percebo que às vezes a colega não olha o sistema. E aí as coisas tá sendo resolvido tardiamente, ou então, às vezes, coloca-se as coisas lá na ocorrência, sendo que, de repente, ela poderia ser feita efetivamente, né, nas ferramentas. Então, assim, parece que eu queria que fosse criado um protocolo, sabe? A ideia, Simone, que a gente tem aqui, de novo, não é para agora, tá, gente? São muitas ideias, pouca gente trabalhando, né? E a gente tem que priorizar. Mas a gente tem tem duas coisas uma coisa que foi aprovada pelo Comitê da CNA e uma coisa que acho que vai ajudar e outra consequência disso. Então, o Comitê da CNA, na última reunião do comitê, aprovou a ideia de tipo um responsável, uma pessoa de referência do SNA dentro de cada serviço, dentro de cada de cada comarca. Então, o juiz vai indicar, por exemplo, pode ser o servidor do cartório, pode ser alguém da equipe técnica, pode ser alguém do gabinete dele, ele vai colocar isso no sistema, tá? E essa pessoa vai receber toda semana, tipo um relatório, um boletim com as novidades que aconteceram. Então, olha, tiveram crianças vinculadas, tiveram pretendentes inativados, tiveram, enfim, uma listinha do que vai acontecer. E essa pessoa de referência vai ficar disponível dentro daquela aba de órgão jogador para todo mundo do Brasil. Então, eu estou com um problema lá com a vara de Bagé, por exemplo, né, que foi uma vara que falamos aqui, o pessoal falou. Eu vou ver quem é a pessoa de referência e vou ligar para essa pessoa. Fulano, estou precisando de uma ajuda porque uma criança, por exemplo, meu pretendente foi vinculado à sua criança, mas nada aconteceu, você deixou ele vinculado aí há um mês. Então, a gente tem essas duas ideias. Uma de dar esse
mandar esse e-mail e outra de ter essa pessoa, digamos, de referência do sistema. Porque a ideia é que é justamente isso, que a gente não deixe esse sistema parado em nenhuma comarca, tá bom? Ótimo, obrigada. Eu vou abrir para a última pergunta, porque a gente já avançou, né, no horário. Maria Zamboni. Mara Zamboni, desculpa. Oi, boa noite. Meu nome é Mara, tá? Tudo bem. Olha só, a questão que eu tenho para você, embora seja para os habilitados esse curso, também abrange os habilitados. Eu não sei se todos entendem a diferença entre busca aproximada e busca ativa. E eu achava importante a gente estimular a disponibilizar as crianças e adolescentes em busca ativa. Tá, Mara, vamos lá. A gente. Eu sei, posso explicar a diferença bem rápido. A Não, busca vamos lá. aproximada é aquele trabalho que as ASJs fazem, né, assistentes sociais, em que elas vão encaixando o perfil e vê alguma coisa que pode ser encaixado através do que o habilitado pretende e a criança. Às vezes é uma diferença mínima de idade, alguma coisa que pode ser encaixada. A busca ativa são quando os habilitados podem buscar as crianças e às vezes até não se encaixa no perfil dele, eles podem pedir alteração de perfil e após 5 manifestações de interesse, o assistente social começa a contatar esses casais, normalmente pela ordem que o juiz decide. Nós utilizamos a ordem do habilitado há mais tempo, né? Tá, E eu acho que isso também é interessante para eles. tá, vamos lá, Mara. Aquela busca aproximada que tem no SNA, realmente, ela é uma forma muito simples, né? Ela só aproxima pela idade, na verdade, é 2 anos para mais ou para menos, é a única coisa que ela faz, tá? A busca ativa, ela é uma ferramenta que é completamente diferente, são as fotos e vídeos, e o pretendente não precisa mudar o perfil dele. Então, o pretendente, ele pode, por exemplo, querer adotar uma criança de 2 anos, continuar na fila para adotar uma criança de 2 anos e adotar uma criança de 10 anos pela busca ativa. O sistema permite isso, tá? A gente criou recentemente um fluxo para tentar deixar isso mais claro para as varas, quando eles devem colocar para busca ativa, quanto eles devem fazer. Então, a gente criou um fluxo todinho, falando, olha, primeiro eu vou fazer a busca municipal, depois estadual, quando que vai para a busca internacional, quando que vai para a busca ativa. Esse fluxo foi encaminhado para o pessoal da CAF e do CACB, que é o Conselho das Autoridades Centrais, que falam da adoção internacional, que foi quem pediu esse fluxo, para poder deixar mais claro quando que vai para a internacional e quando vai para a busca ativa. Então, a gente desenhou todo esse fluxo, foi aprovado pelo Comitê do SNA, foi mandado para o pessoal desse CACB, e assim que eles derem o ok, a nossa ideia é publicar e deixar ele mais, dar publicidade para todo mundo das varas, para que elas consigam fazer a busca ativa sem dificuldades, né? Saber exatamente quando pode colocar. E eu concordo que a busca ativa é uma ferramenta importantíssima de garantia de direitos. A gente tem hoje mais de 1.000 crianças disponibilizadas para busca ativa, e a gente tem mais de 500 crianças em processo de adoção por busca ativa só da SNA. Então, a gente sabe que é uma ferramenta que a gente consegue achar famílias. Então, concordo, Mara, a gente precisa disponibilizar mais. Eu acho que esse fluxo pode ajudar a deixar isso mais claro para as pessoas. Tá? A gente vai tentar ver se eu consigo. Especialmente aqueles mais difíceis, né? Com mais idade, com algum problema, né? Às vezes de saúde mental, mas que não é uma coisa grave, tratável. Isso é muito importante. Que eu acho que o objetivo nosso é a adoção. Uma adoção bem feita. Gente, devido ao adiantar da hora, né, já são quase 8h15, eu sei que todo mundo tem muitas dúvidas, né? O sistema, são poucas as oportunidades que a gente tem aqui. O que eu vou pedir para vocês? Quem eu não conseguir responder, eu não vou conseguir responder todo mundo. Quem eu não conseguir responder, eu peço que entre em contato com o seu administrador estadual, ou é a SEJA ou é a CIG. São um dos dois. Vocês devem já saber do seu estado quem é que é, né? Cada estado trabalha de um jeito. Para que, se eles não souberem te responder, tá? Eles encaminhem para a gente, eles têm um contato, tem um grupo do WhatsApp entre os administradores estaduais. Então, assim, por que eu peço para vocês perguntarem para o administrador estadual primeiro? Gente, porque a gente tem 20 mil usuários, a gente não dá conta. Nossa equipe, a equipe negocial que eu tenho hoje, como eu falei, sou eu que não tô, e ninguém é exclusivo da CNA. Sou eu, a Raíssa, né? E a gente trabalha em outros 5 sistemas juntas. Mais essas 4 pessoas que são de tribunal e nos ajudam, que é a Grazi, que ela é do TJ Rio Grande do Sul, a Ellison, que é do TJ Espírito Santo,
a Patrícia e a Ângela, né? Pará e Paraná. Então, veja, eu não tenho uma equipe própria para atender o CNA, então eu não tenho condições de dizer que eu vou conseguir responder 20 mil pessoas, 20 mil usuários, eu vou estar mentindo para vocês. Então, nossa ideia é, vocês têm uma dúvida que eu não consegui responder, ainda ficou alguma coisa que vocês gostariam de pedir, manda para o administrador estadual de vocês, se eles não conseguirem dar resposta, eles vão mandar para a gente, tá? E aí a gente vai seguindo, vai tentando responder, vai tentando ajudar da melhor forma possível, tá bom? Para responder essas dúvidas que ficaram. Eu peço desculpas, mas a gente não consegue. E eu gostei dessa ideia de fazer talvez um novo encontro de tirar dúvidas, depois que a gente colocar o sistema no ar, tá? Aí, nesse caso, provavelmente eu já devo estar de licença, mas aí a gente vê a possibilidade da Raíssa e da Grazi conduzirem com vocês, elas são maravilhosas. Daqui a pouco elas estão sabendo mais do que o sistema do que eu, enquanto eu saio de licença, quando eu voltar nem vai precisar mais de mim da CNA, e elas são maravilhosas, e eu acredito que vai ser uma oportunidade interessante da gente conversar mais, tá bom? Eu agradeço a todos que ficaram até agora, né? Foi bastante tempo, mais de 2 horas, e mesmo assim a gente tem mais de 800 pessoas ainda assistindo. Todo mundo, né? Joga lá no linkzinho, coloca lá a presença e vocês vão receber no e-mail de vocês um link para baixar o certificado, tá? Essa parte é pelo cerimonial do CNJ que vai fazer. Espero que todos tenham aproveitado. Eu sei que a gente não agrada a todos, mas a gente espera que o nosso objetivo final, que é sempre atender o melhor interesse das crianças, seja alcançado, né? Cada dia mais, cada dia que a gente tenha menos crianças acolhidas, menos crianças aguardando uma família. Bom, gente, muito obrigada a todos que ficaram até agora. Um bom feriado, aproveitem e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.